Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 171 Festa Parte 1. Animado para a festa? Perguntou Luke parado em uma sala luxuosa e espaçosa junto com Wednesday. A Jax levou Luke e Wednesday para um quarto grande para que pudessem ficar lá. Ele estava encarregado de preparar tudo para a festa que começaria em algumas horas. Ele sabia que Luke e Wednesday preferiam ter um quarto só para eles do que socializar com a família dele. Ele também disse que eles poderiam explorar a mansão, exceto a ala direita, onde ele estava arrumando tudo e queria que fosse uma surpresa. Quanto a Natasha, ela foi levada para outro quarto. Ela não queria estar em uma festa cheia de adolescentes e só ficaria na mansão por uma noite. Wednesday, que estava sentada em um sofá luxuoso com as mãos apoiadas suavemente no colo e olhando para o chão, levantou o olhar para a pergunta de Luke. Você realmente acha que eu ficaria animado com uma festa? Wednesday respondeu, devolvendo a pergunta a ele. Não, mas você concordou em vir. Pensei que talvez você viesse com uma mentalidade um pouco menos exigente e relaxasse um pouco, disse Luke enquanto se sentava ao lado de Wednesday. Vim porque a melhor coisa para a missão é sair de Nova York, que fica perto de Ohio, respondeu Wednesday secamente. Você está muito antissocial hoje, disse Luke, e Wednesday virou a cabeça roboticamente para olhar para ele, fazendo com que Luke se afastasse alguns lugares como precaução. Durante a maior parte da viagem ela só falou para provocá-lo, chamando de Galadriel. Agora, ela mal falava e quando fazia, seu tom era curto e impaciente. Para a maioria das pessoas, isso pareceria normal para Wednesday, mas não para Luke, porque ela não era assim com ele. Tudo bem, serei mais sociável se é isso que você quer. Você está animado para essa grande festa? Wednesday perguntou em um tom neutro, desprovido de qualquer emoção. Considerando que você odeia música popular, odeia dançar, odeia álcool e odeia socializar, ela acrescentou. Luke franziu as sobrancelhas. É isso que Wednesday considera ser mais sociável? Embora ela estivesse certa sobre o que disse, ele odiava todas essas coisas. Ele só tinha experimentado o álcool uma vez naquele bar decadente, e ele odiava completamente. A ressaca era horrível, e o gosto do álcool era tão ruim quanto. A única coisa boa sobre isso, se é que poderia ser chamado assim, era o efeito que tinha, deixava você um pouco mais feliz do que o normal e mais falante. Você deveria experimentar álcool pela primeira vez. Eu gostaria de ver você bêbado, Luke disse com um leve sorriso. Seria hilário ver Wednesday naquele estado. Talvez ela fosse super falante, até mesmo barulhenta, ou fizesse piadas ruins. Quem sabe? Eu não vou beber álcool, e você também não. Não estamos mais na mansão Adandans. Os Selmas podem nos atacar. Temos que ficar alertas o tempo todo, entendeu? Wednesday disse, olhando fixamente para Luke. Que chatice, pensou Luke. Estamos na mansão Petrópolis. Além disso, haverá muitos estudantes de importantes famílias marginalizadas. Duvido que eles ousariam nos atacar, respondeu Luke. Não sabemos disso. Temos que ficar vigilantes e não baixar a guarda. Não podemos ser pegos desprevenidos como fomos com Dolores, respondeu Wednesday. Ah, ótimo. Essa vai ser uma noite muito divertida, disse Luke com claro sarcasmo. Nesse ritmo, os dois acabariam sentados em um canto, observando todos os outros se divertindo na festa. Wednesday não respondeu e virou o olhar para frente, sem dizer mais nada. Luke olhou para ela, esperando uma resposta que nunca veio. Ela não parece estar de bom humor hoje, pensou Luke. A sala ficou em silêncio. Luke ponderou o que fazer. Ele não podia ir encontrar a Jax, pois estava ocupado preparando tudo para a festa e queria que fosse uma surpresa. E ele também não conseguia falar com Wednesday. Ela parecia estar de mau humor por algum motivo desconhecido. Luke pensou que depois da conversa anterior sobre Galadriel, as coisas tinham se acalmado, mas aparentemente não. Ele poderia explorar a mansão, evitando a ala direita, mas não queria. Durante sua exploração, ele poderia encontrar os irmãos de Ajax ou algum outro parente, e ele não estava com vontade de socializar. Wednesday estava certa quando disse que ele odiava socializar. Isso o deixou com apenas uma opção: matar o tempo no telefone. Enquanto Luke jogava videogame no telefone, Wednesday tirou um livro da mochila e começou a ler. O único som no quarto era o barulho do videogame vindo dos alto-falantes do telefone de Luke. Não incomodou Wednesday, ela estava acostumada. Finalmente, para alívio de Luke, Ajax apareceu na sala, anunciando orgulhosamente com um sorriso que tudo estava pronto. Sem perder tempo, ele os conduziu pelos corredores da mansão até os cômodos onde a festa seria realizada. Eles seriam os primeiros a testemunhar o fruto de seu trabalho. O primeiro espaço era um foyer transformado em uma elegante área de boas-vindas. As paredes, geralmente adornadas com pinturas de paisagens sóbrias, agora estavam cobertas com cortinas escuras. Uma mesa de madeira maciça ocupava o centro, encimada por uma montanha de copos e garrafas de álcool. Muito álcool, dispostos com precisão quase cerimonial. A iluminação fraca e o suave murmúrio da música de fundo davam ao local uma atmosfera intimista. Bem-vindos ao salão pré-festa. Quando todos chegarem, iremos para o salão principal, onde a verdadeira mágica acontece, explicou Ajax, abrindo os braços como se estivesse apresentando uma obra-prima. Luke observou com curiosidade, enquanto Wednesday, com sua típica expressão imperturbável, examinou a sala com um olhar, aparentemente aprovando a estética sombria.
Seus pais concordam com você bebendo tanto álcool? Perguntou Luke, caminhando até uma das mesas e pegando uma das muitas garrafas. A garrafa que ele pegou era de whisky Johnnie Walker Blue Label, com teor alcoólico de 55,8%. Sim, eles sabem. Seria impossível esconder tanto álcool, Ajax respondeu casualmente. Luke olhou para ele com uma mistura de descrença e confusão. O que diabos havia de errado com os pais rejeitados? Eles realmente queriam que seu filho e seus amigos acabassem em coma induzido pelo álcool? Isso é só a pré-festa? Você está tentando dar um derrame em alguém? Luke perguntou, colocando a garrafa de volta. De qualquer forma, ele não podia beber esta noite, Wednesday tinha proibido. Párias são mais resistentes ao álcool do que os normies. Não morremos tão facilmente, disse Ajax com um sorriso confiante. Luke levantou uma sobrancelha. Claramente, Ajax nunca tinha ficado realmente bêbado antes. Ao contrário dele, que uma vez, depois de vários copos de uísque e vodka, acabou com uma ressaca enorme. Ele não era imune, mesmo que seu corpo pudesse lidar com mais do que o de um normie. Seria interessante ver se eles são realmente tão resistentes. Nunca testemunhei ninguém ter um derrame por intoxicação alcoólica. Pode ser. Educativo, disse Wednesday, olhando para as garrafas de álcool. Ajax caiu na gargalhada. Não se preocupe, ninguém vai acabar em coma induzido por álcool. Pelo menos não esta noite. Uma pena, disse Wednesday. Felizmente Ajax não a ouviu. Quantas pessoas você convidou? Luke perguntou, curioso. Nossa série inteira tem mais de 100 pessoas. Também convidei amigos de outras séries e alguns que não vão para Nevermore. Seremos muitos, disse Ajax com um sorriso. Luke murmurou, não muito entusiasmado. Ele não era fã de multidões. Animado para ver seu arquirrival novamente? Luke perguntou, voltando sua atenção para Wednesday, que levantou uma sobrancelha, confuso. Meu quê? Bianca, Luke respondeu com um leve sorriso, sabendo que o nome por si só despertaria um brilho particular nos olhos de Wednesday. E de fato aconteceu. A menção de Bianca trouxe um lampejo ao seu olhar, mas não era de nervosismo. Era de fria satisfação. A abelha rainha, ela disse com um toque de sarcasmo. A presença dela não importa para mim. Eu já lhe dei uma lição. Uma sereia derrotada por um psíquico em um torneio de esgrima onde eu não podia usar minha aura, e ela ainda tinha suas vantagens físicas. Ela acrescentou com um sorriso desdenhoso. Se ela tivesse usado sua aura negra, ela teria arrancado os olhos de Bianca sem muito esforço. A luta teria sido totalmente unilateral. Uau, você ainda está saboreando essa vitória, hein? Disse Luke. Não é uma conquista pequena, embora também não seja grande coisa. Não é todo dia que uma criatura com ossos mais fortes e vantagens físicas óbvias aprende que a mente sempre supera os músculos, respondeu Wednesday. E se ela decidir pedir uma revanche hoje à noite? Luke perguntou, curioso sobre a resposta dela. Eu darei a ela. Ela será humilhada novamente. Algumas pessoas precisam de lições contínuas para entender seu lugar, respondeu Wednesday. Um duelo de esgrima seria um ótimo show para a festa, ainda melhor se vocês dois estiverem sob a influência do álcool, disse Ajax, esfregando o queixo pensativamente. Definitivamente tornaria a festa mais lendária. Você quer que Bianca morra na sua casa? Luke pensou, mas guardou para si. Enquanto os três conversavam, os convidados começaram a chegar, guiados para a sala pela equipe. Ajax foi cumprimentar a todos como anfitrião e receber os presentes que seus amigos e colegas trouxeram. Luke e Wednesday ficaram perto da mesa, observando os que chegavam que também lançavam olhares em sua direção. Para os convidados, o casal estranho e psicopata era lendário em Nevermore. Eles ressuscitaram e mataram Crackstone, o nêmesis dos párias da América. A testa de Luke franziu levemente quando viu Xavier chegar. Não porque ele não gostasse de ver seu melhor amigo, mas por causa das pessoas que o acompanhavam. Bianca, seguida por Divina, seu irmão Kent, Yoko e Enid. Luke começou a ficar um pouco nervoso ao ver Enid. Estava longe de ser o ideal ter sua ex e sua namorada atual no mesmo cômodo. O problema real era que ele estava apaixonado por Enid. Se fosse Gia entrando, ele não se importaria, ele nunca teve sentimentos fortes por ela. Capítulo 172 Festa Parte 2. Feliz Ano Novo a todos! Wednesday olhou para Bianca e, acima de tudo, para Enid. No entanto, Enid não olhou para ela. Ela olhou brevemente para Luke. Luke não conseguiu deixar de se lembrar das palavras que Enid lhe dissera naquele dia. Não foram agradáveis, embora ele não a culpasse. O que mais o preocupava era a possibilidade de ter que lutar com ela, pois ela parecia prestes a atacá-lo seriamente naquela ocasião. Nada aconteceu no baile Nevermore, e já se passaram meses desde então. Ela deve ter superado isso, pensou Luke. Na Ravienne em Nevermore, Luke tinha visto Enid usando uma peruca rosa e um vestido branco com tons de rosa. Se ela não o tivesse atacado naquela ocasião, mesmo depois de vê-lo dançar com Wednesday e apesar de saber que ele sempre disse que odiava dançar, nada sério deveria acontecer esta noite. Xavier se aproximou de Luke ao lado de Bianca. Yoko ficou com Enid, Divina e Kent, conversando. Já faz um tempo, mano. Xavier cumprimentou Luke com entusiasmo, apertando sua mão com firmeza. Parece que você atingiu aquele surto de crescimento que estava esperando, Luke comentou com um leve sorriso. Ele notou que Xavier estava um pouco mais alto do que a última vez que o viu em Nevermore. Sim, agora temos a mesma altura, disse Xavier com um sorriso.
Não é uma competição, mas eu também cresci alguns centímetros, então ainda devo estar um pouco mais alto, disse Luke, endireitando sua postura e ultrapassando Xavier por pouco. Milímetro, acho que não. Devem ser seus sapatos, respondeu Xavier, endireitando as costas. Ai! Bianca pigarreou, dando um leve empurrão nas costas de Xavier, o que o fez parar de comparar sua altura com Luke. Bianca, disse Luke, olhando para ela e acenando levemente com a cabeça. Luke, Bianca respondeu, retornando a saudação exatamente da mesma maneira. Ela então virou seu olhar para Wednesday, que também estava olhando para ela. Eu não esperava ver você aqui, Wednesday, disse Bianca em tom sério, olhando fixamente para Wednesday, que sustentou seu olhar com a mesma firmeza. Aí por que isso, abelha rainha? Perguntou Wednesday em um tom completamente neutro, embora o sarcasmo no apelido abelha rainha fosse claro como cristal para Bianca. Eu simplesmente não conseguia imaginar você em uma festa. Você realmente gosta de diversão e coisas normais? Eu pensei que seu código de existência era evitar qualquer coisa remotamente agradável, Bianca disse com um sorriso que era tudo menos amigável. Você está certa. Ao contrário de você, eu não gosto do brilho das luzes e do eco de risadas vazias. Suponho que sejam essenciais para você. Afinal, você deve manter sua posição ilustre como líder do rebanho, disse Wednesday, seu tom gelado. Oh, cara, Luke pensou, trocando um olhar com Xavier. As namoradas deles eram absolutamente incompatíveis. Era impossível imaginá-los se tornando amigos. Eles nunca poderiam ter encontros duplos. Esses encontros terminariam em batalhas mortais que eles teriam que intervir para impedir. Pelo menos não me escondo atrás de uma fachada de niilismo para justificar minha incapacidade de aproveitar a vida, Bianca retrucou suavemente, embora seus olhos ardessem intensamente enquanto ela olhava para Wednesday. Olha, Bianca, lá estão Chris e Emma, vamos dizer oi, Xavier interrompeu, pegando a mão de Bianca. Ele rapidamente a levou embora, trocando um olhar cúmplice com Luke, que lhe deu um leve aceno de cabeça em troca. Sempre tão diplomático, comentou Luke. A mediocridade merece uma resposta adequada, pelo menos de vez em quando, respondeu Wednesday. Luke e Wednesday permaneceram em um canto, conversando enquanto observavam criticamente os convidados, que estavam começando a beber álcool. Ninguém ousou se aproximar deles para conversar, principalmente por causa de Wednesday. A imagem de Luke havia melhorado um pouco em termos de sociabilidade, mas Wednesday era intimidante para a maioria das pessoas. Quem sabe? Você pode testemunhar alguém tendo um derrame por beber demais, comentou Luke. Espero que sim, respondeu Wednesday em voz baixa e monótona, com um toque de expectativa. Ela então voltou sua atenção para um grupo particularmente barulhento na sala, seus lábios se curvando levemente no que poderia ser considerado um sorriso macabro. Lobisomens podem ficar violentos rapidamente quando bebem. Vai ser interessante ver se algum deles perde o controle e começa a brigar. Isso pode transformar essa reunião maçante em algo que vale a pena assistir, ela acrescentou. A Jax aprovaria se isso tornasse sua festa mais lendária, Luke disse, olhando para uma garrafa de champanhe. Ele nunca tinha bebido champanhe antes. Nem pense nisso, disse Wednesday, seguindo o olhar de Luke. Tem apenas 12% de álcool. Não, interrompeu Wednesday. Você é minha mãe, ou algo assim? Luke murmurou irritado, desviando o olhar da garrafa. Você gostaria que eu fosse sua mãe? Que fetiche estranho você tem aí, disse Wednesday ironicamente. Não distorça minhas palavras, respondeu Luke, franzindo levemente a testa. Wednesday inclinou a cabeça levemente, seus olhos escuros fixos em Luke enquanto um pequeno sorriso torto se espalhava por seus lábios, um sorriso que mal alcançava seus olhos. É incomum que um comentário o incomode, ela disse em voz baixa, aproximando-se dele. Ela calmamente colocou as mãos em volta do pescoço dele, aproximando-se o suficiente para que seus rostos estivessem perigosamente próximos. Luke congelou, piscando surpreso com o gesto inesperado. Isso não era do feitio dela, especialmente não em um ambiente tão público. Ela parecia irritada o dia todo, e agora estava exibindo uma demonstração pública de afeição. Algo estava errado, e ele não conseguia descobrir o que. Vários convidados pararam de falar e se viraram para olhá-los. Bianca, Enid e Xavier estavam entre os que assistiam. Assim que Wednesday se inclinou um pouco mais para perto de Luke, diminuindo a distância entre eles com uma intenção evidente, a Jax pigarreou do centro da sala. Certo, pessoal, hora de ir para o salão principal. A festa de verdade começa agora. A Jax anunciou entusiasticamente, completamente alheio à atenção que enchia o ar ao redor de Luke, Wednesday e o punhado de pessoas que os observavam. Depois disso, a Jax abriu um grande conjunto de portas duplas e levou todos para o salão principal. Wednesday estalou a língua em óbvia irritação enquanto se afastava de Luke. Que inconveniente, ela murmurou para si mesma. Que diabos foi isso? Luke sussurrou, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Wednesday ignorou a pergunta e se virou graciosamente para seguir os outros enquanto eles começavam a se dirigir ao salão principal. Luke seguiu Wednesday, deixando de lado suas perguntas ao ficar atordoado ao cruzar a soleira e ver o salão principal que a Jax havia preparado. As paredes eram cobertas por painéis de madeira escura, contrastando com um piso de mármore preto com veios dourados, polido para um brilho espelhado. Nas extremidades do corredor, grandes janelas com pesadas cortinas de veludo preto ofereciam uma vista da floresta ao redor da mansão.
Uma pista de dança ocupava um canto proeminente do salão, seus ladrilhos de vidro brilhando com luzes que pulsavam ao ritmo da música. Em uma plataforma elevada, um DJ já estava tocando. De um lado, havia um pequeno bar administrado por um dos funcionários da mansão. Em frente à pista de dança havia uma área mais tranquila, com sofás de couro preto dispostos em forma de U ao redor de mesas baixas. O que mais chamou a atenção de Luke foi um grande círculo marcado no chão com linhas vermelhas no canto de trás do corredor. Dentro do círculo, o chão era de pedra lisa. Essa é uma área de duelo? Luke perguntou. Parece que sim, respondeu Wednesday, igualmente surpresa com essa característica inesperada. Talvez a festa fosse mais divertida do que ela pensou inicialmente. Capítulo 173 Festa Parte 3. Hora de se divertir, exclamou Ajax, e todo o grupo de pessoas começou a se dispersar, ocupando o grande salão. Alguns foram para a pista de dança com seus parceiros, enquanto outros foram para a área do lounge para conversar e beber álcool. Luke e Wednesday também foram até aquela área, mas não para beber. Eles se sentaram em um sofá no canto, longe de todos, para ter uma conversa tranquila. Por que você está olhando para a pista de dança? Você de repente desenvolveu um amor pela dança depois de ser cativado pela minha performance? Wednesday perguntou, notando o olhar de Luke fixo na pista de dança ornamentada. Se gabar. Isso é novidade, Luke disse, olhando Wednesday com curiosidade. Hoje ela estava se comportando de forma um tanto estranha. Aprendi com você. Você deveria se sentir orgulhoso, respondeu Wednesday. Muito orgulhoso. Eu estava olhando para a pista de dança, imaginando como todos reagiriam à perfeição de Galadriel se ela aparecesse na festa, disse Luke com um leve sorriso. Agora era a vez dele provocar Wednesday, que estava zombando dele desde o começo do dia. Wednesday franziu a testa ligeiramente. Luke havia tocado num ponto sensível, como ela mesma diria. Você quer usar um vestido? Parece que beber essa poção está drenando sua testosterona, Wednesday retrucou, partindo para a ofensiva. Dessa vez, foi a vez de Luke franzir a testa, claramente descontente com a provocação à sua masculinidade. 2 noites atrás, você parecia satisfeito com meus níveis de testosterona, Luke rebateu, olhando nos olhos de Wednesday, que retribuiu o olhar sem vacilar. Wednesday lembrou-se do que tinha acontecido 2 noites atrás. Eles dormiram juntos, e Luke dominou aquele momento, por mais difícil que fosse para ela admitir. Um pequeno deslize a fez soltar alguns gemidos atraentes, uma ocorrência rara para alguém como ela, que sempre teve controle perfeito sobre seu corpo. Uma vitória, e você acha que venceu a guerra. Que ingenuidade, respondeu Wednesday com um sorriso desdenhoso. Não é a única vítima. Antes que Luke pudesse terminar seu estranho argumento, alguém o interrompeu. De que guerra você está falando? Perguntou um garoto de cabelos pretos cacheados, olhos castanhos, óculos pretos e aparelho nos dentes. Era Eugênio Oettinger, o autoproclamado irmão mais novo de Wednesday e seu único amigo, embora ela nunca admitisse isso. Luke e Wednesday viraram suas cabeças para olhar para ele. Como eles deveriam responder à sua pergunta? Eles não podiam exatamente dizer a ele que estavam usando o termo guerra para se referir à sua vida sexual. Não é da sua conta, Eugênio Wednesday finalmente respondeu. Estou surpresa que você tenha ido a uma festa tão irrelevante, ela acrescentou. Ela conhecia seu único amigo em Nevermore bem o suficiente para concluir que ele não era do tipo que ia a festas. Não sei. Já que fui convidado, pensei que seria rude não vir, respondeu Eugênio, coçando a nuca desajeitadamente, sem saber o que mais dizer. Ele certamente não admitiria que veio para tentar fazer amigos, considerando que Wednesday era seu único amigo em Nevermore. Wednesday assentiu levemente, não particularmente interessado nas razões de Eugênio para estar na festa. Os 3 ficaram em silêncio, Luke e Wednesday sentados, enquanto Eugênio ficou ali olhando para eles. Posso me sentar? Eugênio perguntou depois de alguns segundos. Claro, respondeu Luke, preenchendo o silêncio deixado por Wednesday, que não se preocupou em responder à sua única amiga. Eugênio sentou-se ao lado de Luke, sentindo que Wednesday não estava no melhor humor e decidindo que era melhor não invadir seu espaço pessoal. Como foram suas férias? Luke perguntou depois de alguns momentos de silêncio. Ele nunca tentou fazer amizade com Eugênio, não por rejeição, mas simplesmente porque a oportunidade não tinha surgido. Ele imaginou que poderia tentar agora. Se Eugênio era amigo de Wednesday, não deveria ser impossível fazer amizade com ele também. Eugênio começou a responder um pouco timidamente, mas aos poucos começou a perder a timidez. Seu entusiasmo cresceu enquanto ele falava sobre suas férias e todo o tempo que ele passou na apicultura. Ele contou a Luke tudo sobre a apicultura e compartilhou suas experiências trabalhando com abelhas. Eu só pedi para bater um papo, não para ouvir um relato detalhado de todas as suas férias. Luke pensou, incapaz de acreditar. Ele não tinha certeza do que era pior, se envolver em uma discussão acirrada e mordaz com Wednesday ou ouvir Eugênio falando monotonamente sobre a apicultura. Felizmente, o Ajax veio em seu socorro. Ei, Luke, venha jogar verdade ou desafio. Sem hesitar, Luke se levantou. Ele notou um grupo de cerca de 20 pessoas sentadas em uma espécie de círculo nos sofás centrais, não muito longe de onde estavam. Estou indo. Você quer brincar? Luke perguntou, olhando para Wednesday e Eugênio. Eugênio se levantou nervosamente, balançando a cabeça repetidamente. Finalmente, ele teria uma chance de socializar com seus colegas de classe, especialmente com algumas das garotas.
pois ele estava desesperadamente esperando encontrar uma namorada. Ele nunca considerou Wednesday um interesse romântico. Ele sabia que era impossível, mesmo antes dela começar a namorar Luke. Wednesday olhou desdenhosamente para os adolescentes sentados em círculo com copos de álcool, rindo alto. A princípio, ela estava pronta para recusar imediatamente, mas quando notou Enid sentada entre eles, ela se levantou lentamente. Você vai mesmo jogar? Luke perguntou, um pouco surpreso, e Wednesday apenas assentiu levemente. Os três seguiram a Jax e sentaram-se em um dos sofás livres. Espere. Para jogar, você precisa tomar uma dose de tequila, rum ou whisky. A escolha é sua, disse Bianca com um leve sorriso, olhando para Wednesday. Regras são regras, a Jax acrescentou, e todos os outros concordaram. Este não era um jogo comum de verdade ou desafio, era verdade ou desafio com álcool. Sem outra opção, Luke, Wednesday e Eugene tomaram uma dose de vodka sob o olhar atento do grupo. Achei que não podíamos beber, Luke disse a Wednesday através do vínculo telepático deles. Você ouviu sua amiga. Regras são regras. Não vou perder para aquela idiota da Bianca, Wednesday respondeu, sua expressão inalterada, mas Luke podia dizer que sua veia competitiva havia aparecido. Lembre-se, se você não completar o desafio ou responder a verdade, você terá que arriscar. Que o jogo comece. A Jax anunciou. Como aniversariante, ele foi o primeiro a ser alvo. Um dos amigos górgonas de Ajax perguntou se era verdade que ele teve um caso com uma garota chamada Sarah, que estava sentada no círculo. Depois de hesitar por alguns segundos, Ajax admitiu que era verdade e teve que fornecer alguns detalhes. Ao contrário dos jogos normie, simplesmente dizer que algo era verdade não era o suficiente aqui. Você tinha que dar detalhes para provar a verdade e evitar ser acusado de mentir. Enquanto Ajax espalhava a fofoca acrescentando alguns detalhes suculentos, o grupo começou a assobiar e gritar de uma forma que Wednesday achou completamente estúpida. Ela brevemente considerou conjurar sua foice e decapitar todos eles. O jogo continuou no sentido horário ao redor do círculo. Houve alguns desafios que foram pelo menos um pouco interessantes para Luke e Wednesday assistirem. Um envolvia um lobisomem desafiando seu companheiro de matilha a resistir a um tapa dele. O amigo aceitou, e um tapa poderoso acertou sua bochecha direita, arrancando um dente, tirando sangue e deixando uma marca de mão vívida em seu rosto. As outras verdades e desafios eram comuns entre adolescentes cheios de hormônios, então nem Luke nem Wednesday se divertiram muito com o jogo. Finalmente chegou a vez de Eugene. Ele sentou-se nervosamente ao lado de Luke, claramente ansioso sobre o que viria em seu caminho. Uma garota cujo nome Luke não sabia perguntou, verdade ou desafio? Eugene pensou mais rápido que pôde e decidiu escolher o desafio. Seria muito embaraçoso se ele tivesse que revelar uma verdade que fizesse todo mundo rir dele. Ele sempre poderia recusar e tentar, mas neste grupo, todos respondiam ou completavam o desafio. Recusar faria você parecer um covarde. Coma um dos seus ranhos, disse a garota com uma risadinha no final. Seus amigos sentados ao lado dela riram junto com o desafio nojento. Eugene congelou, debatendo se deveria ou não fazer isso. Comer uma meleca na frente de todos seria humilhante, mas recusar faria dele o único no círculo que não cumpriu uma verdade ou desafio. Não consegue lidar com algo tão simples, a garota acrescentou com um sorriso desdenhoso. Sob o peso da provocação dela e dos olhos de todos sobre ele, Eugene decidiu seguir em frente com o desafio. Quando ele engoliu meleca, a maioria dos alunos no círculo caiu na gargalhada. Nojento, disse a garota que o desafiou. Ele realmente fez isso? Patético. Luke e Wednesday não se juntaram à risada. Suas expressões permaneceram tão estoicas quanto sempre, sem mostrar nenhum sinal de diversão. Luke olhou para Jax e Xavier, que também não estavam rindo, e em vez disso tinham as sobrancelhas franzidas. Ele percebeu que tinha escolhido bem seus dois únicos amigos. Enid e Yoko, Divina, Kent e até Bianca não estavam rindo. Luke ficou surpreso com a última. Ele a julgou um pouco duramente. Embora sua expressão não demonstrasse raiva como Xavier, Enid ou Ajax, ela também não parecia divertida com a situação. Próxima vez, disse Ajax em voz alta, cortando as risadas e desviando a atenção de Eugene, que estava olhando para o chão, envergonhado. Embora Ajax parecesse irritado, não foi seu tom que acabou com as risadas. Foi o fato de que o próximo participante era Luke, e todos na sala estavam ansiosos para ver o que ele escolheria, verdade ou desafio. Eu farei isso, exclamou um garoto alto e pálido, levantando a mão entusiasticamente. Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e travessura enquanto ele se inclinava para frente, ansioso para ser o único a perguntar a Luke. Parecia que ele estava saboreando a chance de ganhar os holofotes. Tudo bem, Mark pode perguntar, disse Ajax concordando, pois ninguém se opôs à escolha. Se mais de uma pessoa quisesse perguntar, eles teriam que concordar ou resolver com um simples jogo de pedra, papel, tesoura. Verdade ou desafio, grande escritor Paul? Mark perguntou com um sorriso que revelou seus dentes afiados. Capítulo 174 Festa Parte 4. Um vampiro, pensou Luke com uma expressão preguiçosa, observando as presas afiadas do garoto chamado Mark. Desafio, respondeu Luke sem pensar muito. Ó, ousado. Vamos ver o que pode ser, disse Mark com um sorriso, apoiando a mão no queixo, pensando em um desafio que seria divertido e difícil para alguém como Luke. Consegui.
Repita a dança que você fez na Rivienne na frente de todos, disse Mark com um sorriso zombeteiro se formando em seu rosto, enquanto todos no círculo aplaudiam, alguns rindo e outros sussurrando em antecipação. Não, Luke respondeu instantaneamente, sua expressão quase não mudando. Sério? Você vai recuar, grande escritor? Mark perguntou com um sorriso, suas presas aparecendo mais uma vez enquanto os outros começaram a rir. Muito envergonhado? Desistir de um simples desafio? Acrescentou um lobisomem sentado ao lado de Mark, de braços cruzados e com um sorriso malicioso. Alguns trocaram olhares cúmplices, e um até murmurou algo como covarde, autossuficiente para Luke ouvir. Alguns colegas psíquicos ou colegas de dormitório de Luke franziram a testa para Mark e os outros que zombavam dele. Eles queriam defender Luke, mas sabiam que isso sairia pela culatra. Afinal, se ele conseguia matar Crackstone, ele não precisava de ninguém o defendendo. Luke não demonstrou reação, apenas um lento levantar de sobrancelhas. Ele teve que admitir que estava um pouco surpreso que eles tiveram a coragem de tentar zombar dele, dada sua reputação, matando Crackstone, Atlas, uma górgona com mais de 100 anos, e no passado ele tinha limpado o chão com vários alunos mais velhos. Ele supôs que estar em um grupo e em uma festa dava a todos mais coragem do que o normal. Mesmo assim, ele não tinha intenção de ceder a provocações irrelevantes, apesar de sua personalidade forte, às vezes vingativa e levemente violenta. Luke levantou a mão lentamente, apontando para uma mesa no centro que continha garrafas de álcool e copos. Por um breve momento, um lampejo de alarme cruzou o rosto de Mark e de alguns outros. Seus corpos ficaram tensos nervosamente, mas eles suspiraram de alívio quando uma garrafa e um pequeno copo flutuaram em direção a Luke. Ele calmamente desenroscou a tampa, encheu o copo e bebeu. Pronto, disse Luke, enquanto devolvia a garrafa e o copo à pequena mesa circular no centro. Uau, que corajoso, comentou Mark sarcasticamente, embora seu sorriso tenha se estreitado ao perceber que sua provocação não teve efeito em Luke. Os rumores diziam que ele era impulsivo, incapaz de se controlar, mas não parece ser o caso. Pensou Mark, um pouco confuso. Sério? É o melhor que você tem para tentar provocá-lo? Wednesday perguntou, erguendo os olhos da inspeção das unhas como se a conversa fosse uma perda de tempo. Eu pensei que os párias teriam mais criatividade do que os normies, mas não. Parece que até os vampiros sofrem de mediocridade, Mark Wednesday acrescentou, fixando os olhos nele sem piscar. As risadas e murmúrios anteriores cessaram, e a atmosfera ficou em silêncio tenso. Os médios concordaram internamente com a observação de Wednesday. Alguém tinha que colocar esse vampiro idiota em seu devido lugar. Mark franziu a testa, mas não disse nada. Alguns no grupo desviaram o olhar, desconfortáveis. A expressão e o tom de Wednesday eram mais intimidadores do que o comportamento preguiçoso de Luke, que parecia totalmente imperturbável pelas provocações. O jogo continuou, e foi a vez de Wednesday. A pergunta veio da mesma garota que uma vez desafiou Eugênia a comer suas próprias melecas. Verdade ou desafio, a Dandans? A garota perguntou sorrindo. Verdade, respondeu Wednesday em um tom completamente desinteressado. O sorriso da garota se alargou, claramente satisfeita com a escolha. Perfeito, ela disse, inclinando-se ligeiramente para frente como se estivesse compartilhando um segredo. Então nos diga, como é sua vida sexual com Luke? Algumas das pessoas presentes sufocaram o riso nervoso, enquanto outras assistiram à cena com antecipação. Os médiuns que compartilhavam aulas com Wednesday trocaram olhares cúmplices, deleitando-se interiormente. Essa garota estúpida claramente não conhecia o personagem de Wednesday a Dandans. Wednesday permaneceu imóvel, sua expressão completamente ilegível. Não vou responder, ela disse simplesmente, usando seu controle sobre a escuridão para invocar uma garrafa de rum e um copo. Wednesday despejou uma pequena quantidade de rum no copo e bebeu com a mesma calma com que havia respondido. Quando ela terminou, Wednesday quebrou o silêncio. Deve ser incrivelmente triste ser você, ela disse, olhando para a garota com uma mistura de pena fingida e desdém. Tanto que você sente a necessidade de ficar obcecada com a vida privada de pessoas que você mal conhece. Eu me pergunto se é porque a sua é tão inativa. Lá vem, pensaram os médios, lutando para reprimir o sorriso. Alguns no grupo soltaram risadas abafadas enquanto a garota enrijecia, seu rosto ficando vermelho. No entanto, Wednesday não havia terminado. Se você é tão obcecado com minha vida sexual, talvez você devesse tentar ter uma vida sexual sua. Embora, é claro, seu tom ficou ainda mais cortante, seu sorriso quase imperceptível cruel. Duvido que você tenha muitas opções, considerando que provavelmente ninguém em sã consciência estaria interessado em alguém como você, acrescentou Wednesday com um sorriso fraco e desdenhoso, seus olhos lentamente percorrendo o rosto e a figura da garota como se ela estivesse avaliando um objeto defeituoso. Os lábios da garota tremeram e lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Em uma tentativa desesperada de salvar alguma dignidade, ela se levantou abruptamente. Você é maldito. Ela gaguejou, mas suas palavras se quebraram em um soluço. Sem dizer mais nada, ela saiu correndo da sala, seguida de perto por alguns amigos que tentaram consolá-la. A maioria dos participantes permaneceu em silêncio, enquanto os médios sorriram levemente, embora nenhum deles tenha rido alto. Ninguém próximo ou amigo da garota teve coragem de sair em sua defesa. Tentar isso seria, sem dúvida, suicídio social. Luke, relaxado em seu assento, soltou uma risada suave que ecoou pela sala.
Todos viraram suas cabeças em sua direção. Ele não pareceu se importar, pelo contrário, ele sorriu ironicamente para todos, especialmente para Mark e seu grupo. O quê? Um cara não pode rir agora? Luke perguntou, dando de ombros com fingida inocência. Que o jogo continue. Ele acrescentou quando ninguém ousou responder. Esses dois estão estragando o jogo, pensou Ajax, olhando para seu amigo e sua estranha e assustadora namorada. O jogo continuou e gradualmente a atmosfera estranha começou a se dissipar. Os desafios e verdades ficaram mais leves, com alguns participantes ousando fazer perguntas engraçadas ou desafiadoras, embora sem a mesma tensão mortal de antes. Finalmente chegou a vez de Mark. A atenção se voltou para ele, e todos os olhos se voltaram para o garoto alto e pálido. Antes que um dos amigos de Mark pudesse perguntar a ele a verdade ou o desafio, Luke falou. Verdade ou desafio? Luke perguntou, falando pela primeira vez em vários minutos. Mark pareceu ficar um pouco tenso. Ele poderia pedir para um amigo fazer a pergunta, mas isso faria parecer um covarde. Mark pensou por um momento. Finalmente decidiu que era mais seguro evitar quaisquer perguntas potencialmente desconfortáveis. Desafio, respondeu ele, tentando soar confiante. Luke sorriu interiormente, essa era a resposta que ele estava esperando. Eu desafio você a desviar de um soco meu, disse Luke, levantando-se. A sala irrompeu em murmúrios surpresos. Mark franziu a testa. Vocês usarão suas auras? Ele perguntou. Não, nenhuma aura, respondeu Luke, e todos os olhos se voltaram para Mark, aguardando sua resposta. Você é um vampiro, não é? Seus reflexos são supostamente superiores, mais rápidos, mais precisos. Então prove. Não deveria ser um problema para alguém com suas habilidades, ou é? Luke acrescentou, seu tom pingando de escárnio. Tudo bem, vamos lá. Mark finalmente concordou, levantando-se. Ambos caminharam até o centro do círculo de sofás e pararam a uma curta distância um do outro, olhando-se nos olhos. A sala ficou em silêncio, a atmosfera carregada de antecipação. Quando eu contar até 3, disse Ajax, levantando-se e se aproximando dos dois. 1, 2, 3. Luke rapidamente cerrou o punho direito e lançou-o em Mark com uma velocidade impressionante. Mark, vendo a velocidade do soco, sorriu interiormente. O soco foi rápido, mas seus reflexos conseguiram desviar. Ele se preparou para desviar. O que Mark não sabia era que Luke estava usando sua precognição, uma nova habilidade que ele havia adquirido em sua batalha contra Dolores. Em termos simples, seu avançado observation aqui permitiu que ele visse um curto período no futuro por meio de imagens mentais precisas. O plano dele era simples, fazer Mark se abaixar e imediatamente desferir um golpe impossível de desviar bem no seu rosto. Luke sorriu para si mesmo ao ver a imagem mental, e assim que Mark fez o movimento esperado, abaixando-se para o lado para evitar o soco, Luke aproveitou o momento. Sem perder o ritmo, ele levantou o joelho até a altura do tronco e o enfiou diretamente no rosto de Mark. O impacto foi brutal. O joelho de Luke colidiu com o nariz de Mark com um estalo nauseante, alto o suficiente para todos na sala ouvirem. Mark soltou um grunhido de dor quando seu nariz quebrou, e antes que ele pudesse reagir, o sangue começou a jorrar, espirrando no ar. O golpe o fez cambalear para trás antes de cair de cara no chão. Mark ficou ali, atordoado e desorientado. Todos se viraram para olhar para Luke, pensando que isso não fazia parte do desafio. Luke dissera que Mark precisava desviar de um único soco, mas ele dera um soco e uma joelhada. Ainda assim, ninguém ousou reclamar. O que aconteceu com aqueles reflexos de vampiro? Você não consegue nem desviar do golpe de um psíquico sem auras, Luke disse ironicamente. Ninguém podia provar que ele tinha usado precognição, e considerando que a visão do futuro era uma habilidade extremamente rara, ninguém provavelmente suspeitaria que ele a tinha dominado. Mark permaneceu no chão, lutando para recuperar o fôlego enquanto tentava estancar o sangue que escorria do seu rosto. Um de seus amigos correu rapidamente, ajudando-o a se levantar. Vamos ao banheiro, Mark disse o amigo, tentando manter a calma enquanto guiava Mark para fora do círculo. Mark não disse nada, claramente atordoado demais pelo golpe e humilhado pela situação. Luke calmamente retornou ao seu lugar no sofá ao lado de Wednesday, sem demonstrar remorso pelo que havia acontecido. Acho que os vampiros não são tão rápidos quanto eu pensava, ele disse com um leve e decepcionado estalo de língua. Bem patético para um vampiro. Talvez ele seja meio sangue, e seus genes sejam inferiores, Wednesday acrescentou desdenhosamente. Eu não sabia que você discriminava mestiços, disse Luke com um leve sorriso. Eu não discrimino. Eu apenas afirmo fatos. É simplesmente biologia. A genética mostra que os híbridos frequentemente herdam uma combinação de genes que não é tão ótima quanto a de uma linhagem de sangue puro. Uma porcentagem muito baixa tem a chance de obter as melhores características de ambos os pais, Wednesday respondeu calmamente. É isso que você pensa? Que meio-sangue são geneticamente inferiores? Perguntou uma voz feminina, surpreendendo a todos na sala. Alguém ousando interromper uma conversa entre Luke e Wednesday era praticamente inédito. Luke, Wednesday e os outros se viraram em direção à voz. Muitos ficaram assustados quando viram quem era. Enid, Luke pensou, sentindo uma leve tensão no estômago. Agora todos entenderam por que alguém ousou desafiar Wednesday. Ao ver a testa franzida e o tom irritado de Enid, Luke sabia que isso não acabaria bem. Enid sempre foi sensível sobre o tópico meio-sangue. No passado, quando eles eram um casal, ela perguntou a Luke o que ele achava dos mestiços.
Sabendo que quaisquer filhos que eles pudessem ter seriam mestiços, e que Luke precisava reconstruir a família Poe, esse era um assunto que perturbava profundamente Enid durante o tempo em que estavam juntos. Afinal, ser uma lobisomem a fazia sentir que talvez não fosse a parceira mais adequada para as ambições futuras de Luke. Capítulo 175 Quarta-feira e Enid concordam. É isso que você pensa? Que meio-sangue são geneticamente inferiores? Enid perguntou, encarando Wednesday. Sim, respondeu Wednesday, fazendo contato visual com Enid. Ela sentiu emoções girando dentro dela, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Enid tinha sido sua primeira amiga mulher. Ela a considerava assim porque ela lhe havia contado sobre seu escorpião de estimação que morreu, e onde ela derramou suas primeiras lágrimas. Enid até conseguiu que ela se desculpasse com alguém. No entanto, essa amizade não durou muito, graças ao amor. Você sabia que muitos membros importantes das 66 famílias do conselho são mestiços? Perguntou Enid. Eu sei. A tendência de casamentos entre diferentes grupos marginalizados tem aumentado desde que a cultura normie foi introduzida na cultura marginalizada. Por um lado, é bom para a população marginalizada crescer e atingir alturas que nunca alcançou antes. No entanto, meu ponto continua o mesmo. Geneticamente, eles são inferiores. Há uma baixa chance de a criança herdar ambos os genes. Então meu ponto permanece, Wednesday explicou calma e monotonamente. Muitos ficaram chocados com tudo que Wednesday disse. Não pelo que ela disse, mas pelo quanto ela falou. Alguns mal a ouviram falar. Enid ficou um pouco surpresa com o que Wednesday disse. Ela não esperava que ela dissesse que era uma coisa boa haver mais meio-sangues. Embora ela ainda mantivesse que eles eram geneticamente inferiores e não admitissem o contrário. Se os genes dos pais forem poderosos, a criança tem mais chances de herdar ambas as linhagens. Elas ganharão 2 tipos de poderes e serão muito superiores a uma pessoa rejeitada de uma única raça, argumentou Enid. Isso é verdade, mas é uma exceção. Normalmente eles herdam apenas um tipo de gene, e esse gene é diluído, tornando-o mais fraco do que alguém nascido de 2 pais da mesma raça, disse Wednesday calmamente. Ela sabia que seu argumento estava correto, e todos que ouviam a discussão concordavam com ela, não importava quão amarga fosse a realidade. E o amor, Wednesday? Você realmente escolhe seu parceiro com base no que sente ou pela genética? Porque, vamos lá, Luke não é apenas um psíquico normal. Ele tem 3 auras. Ele é perfeito geneticamente, certo? Enid perguntou com dúvida genuína. Um murmúrio se espalhou entre os que assistiam à discussão. Muitos trocaram olhares cúmplices, compartilhando silenciosamente uma conclusão. Wednesday Adandans, a fria, calculista e quase inacessível herdeira de uma das mais importantes famílias psíquicas, escolheu Luke não por amor, mas por sua perfeição genética. Todos que dividiram uma aula com Wednesday a viam como uma pessoa fria e sem emoção que via todos os outros como moscas irritantes. Era estranho pensar que ela realmente amava Luke. Era mais lógico supor que ela estava com ele por sua perfeição genética. Ei, podemos falar sobre isso depois. Luke interveio na conversa. Era realmente desconfortável para eles discutir isso na frente de adolescentes fofoqueiros que achavam isso muito mais divertido do que o jogo da verdade ou desafio. Silêncio, disseram Wednesday e Enid em uníssono, sem nem mesmo olhar para ele. Luke ficou em silêncio com uma expressão estranha, mas não se envolveu mais na discussão. Todos ficaram surpresos com a facilidade com que os dois silenciaram Luke, que tinha acabado de dar uma joelhada no rosto de Mark alguns minutos atrás, e a maioria das pessoas teria medo de falar com ele daquele jeito. E você me diz que Bianca me controla? Xavier disse através de sua ligação telepática com Luke. Isso é diferente. Eles eram colegas de quarto. Eles devem ter sentimentos que nunca expressaram. Luke se justificou. Admita sem vergonha, pensou Xavier com um sorriso provocador. Sua suposição é tão lógica quanto errada, Enid. Minha decisão de ficar com Luke não é baseada no número de auras que ele tem ou na percepção de perfeição que os outros veem nele. E para ser claro, Luke não é perfeito. Na verdade, ele está longe disso. Wednesday finalmente respondeu à pergunta de Enid. Ei, Luke pensou, mas não disse nada. A declaração surpreendeu tanto os observadores quanto Enid, mas antes que ela pudesse responder, Wednesday continuou. Por exemplo, ele não sabe como descascar uma maçã, e é sua fruta favorita. Todo dia, eu tenho que descascar 3 maçãs e, além disso, ele insiste que elas sejam perfeitamente descascadas, sem nenhum pedaço de casca sobrando. Enid não conseguiu conter uma risada leve, lembrando dos dias em que ela era responsável por descascar as maçãs. E não vamos falar sobre sua obsessão por tecnologia. Ele trouxe um gerador de $5.000 para minha casa. Ele até fez minha avó começar a assistir tutoriais de culinária no YouTube, ou seja lá como for o nome, disse Wednesday, olhando para Luke por um momento. Se eu não fizesse isso, eu morreria de intoxicação alimentar, Luke justificou, dando de ombros. Você viu a comida que sua avó faz? Parece que saiu direto do caldeirão de uma bruxa. Ou espere, ela realmente cozinha no caldeirão de uma bruxa, ele acrescentou. As pessoas presentes não conseguiram deixar de rir da imagem. É verdade, uma vez eu vi o bolo que ela enviou para o nosso dormitório. Era tão preto e viscoso que pensei que fosse alguma criatura desconhecida presa dentro, mas na verdade era delicioso, disse Enid com um sorriso. Viu, Luke? Enid entende a arte culinária da minha avó.
É uma receita de família com séculos de história. Eu não esperaria que alguém como você, com um paladar tão refinado e que vive de alimentos processados e refeições gourmet, apreciasse isso, disse Wednesday, cruzando os braços. Sério, Enid, você gostou? Luke disse, incapaz de acreditar que Enid realmente gostou daquele bolo. Sim, não foi tão horrível quanto você descreve. Você tem que admitir, seu paladar é um pouco sensível, Enid respondeu, rindo levemente. Traidor. Bem, o estômago de um lobisomem é muito mais resistente do que o de qualquer outro, pensou Luke, revirando os olhos com resignação. Sim, sensível e exigente, acrescentou quarta-feira. É verdade, ele foca muito nos detalhes e pequenas coisas na comida. Como se tudo tivesse que ser perfeito ou ele não comeria, disse Enid concordando. Exatamente. É a mesma coisa com pizza. Se a massa estiver cozida demais ou muito mole, não é mais do seu gosto, Xavier acrescentou com um sorriso provocador. Chega, vamos voltar à verdade ou desafio. Luke exclamou. O que havia de errado em ter um paladar exigente? Ele comeu comida horrível de orfanato por 13 anos, e agora que tinha muito dinheiro, ele se permitiu desfrutar de uma boa culinária. Ele achou estranho que a conversa, que parecia que terminaria em uma discussão acalorada, terminou com Wednesday e Enid concordando e passando a apontar os traços, imperfeitos um do outro em alguns aspectos. Enid riu baixinho e deixou de lado a discussão anterior sobre genética e meio-sangues. Foi bom perceber que Wednesday estava com Luke porque ela realmente se importava com ele, e isso não tinha nada a ver com suas auras. Isso a deixou à vontade. Wednesday também parou de falar. Ela já tinha dito o suficiente na frente de todos aqueles estranhos. Era estranho que no final, ela tivesse concordado com Enid, mas era melhor do que fazer uma cena discutindo na frente de todo mundo. Era melhor parar por aqui e continuar com o jogo idiota de antes. O jogo continuou. Era a vez de Enid, e todos prestaram mais atenção por causa da cena anterior e do fato de ela ser ex-namorada de Luke. Yoko deveria ser a única a perguntar a verdade ou o desafio, mas uma garota gordinha com longos cabelos castanhos foi a primeira a fazê-lo. Verdade ou desafio? Ela perguntou com um leve sorriso que não sugeria nada de bom para Yoko. Enid olhou para a garota e a reconheceu como uma de suas colegas de classe na classe de lobisomens. Seu nome era Julia. Ela não era nada agradável e sempre foi muito competitiva. Desde que Enid matou Hyde e ganhou o título de lobisomem mais forte de sua classe, Julia sempre tentou entrar em conflito com ela. Verdade, Enid respondeu calmamente. Se ela dissesse desafio, provavelmente seria desafiada a fazer algo relacionado a Luke e Wednesday. Embora a verdade provavelmente fosse sobre isso também. Então ela teria que tomar uma dose de vodka. Ela não iria compartilhar sua vida privada com fofocas. É verdade que seu relacionamento com Luke terminou por causa da oposição da sua família? Julia perguntou com um sorriso malicioso. A mãe de Enid era bem conhecida no mundo dos párias por ser conservadora e rigorosa. Não foi difícil conectar os pontos. Todos nos sofás começaram a murmurar com os amigos ao lado. Era estranho que essa sessão de jogo fosse focada em uma pessoa em particular, Luke. Tão previsível, pensou Enid sem demonstrar raiva. Ela simplesmente se levantou, caminhou até a mesa, serviu-se de uma dose de vodka e bebeu antes de retornar ao seu assento. TCH, que piada, Julia murmurou com desprezo suficiente para todos ouvirem. A rodada continuou e foi a vez de Julia. Verdade ou desafio? Perguntou Enid, dando um passo à frente para evitar que outra pessoa aproveitasse a oportunidade para perguntar. Todos sentiram uma estranha sensação de déjà vu. Ouse, respondeu Julia, olhando para Enid com olhos desafiadores. Enid não era conhecida por sua ferocidade ou agressividade. Era verdade que se dizia que ela havia derrotado um Hyde, mas quase ninguém a tinha visto lutar. Enid sorriu docemente, tendo obtido a resposta que procurava. Tudo bem, então. Você tem que desviar ou bloquear um dos meus socos, disse Enid entusiasmada com uma expressão feliz. O déjà vu retornou. Era o mesmo desafio que Luke havia proposto a Mark. Tudo bem, Julia respondeu sem hesitar, levantando-se e indo até o centro. Enid fez o mesmo, e ambas se encararam. Julia era mais alta e mais larga comparada à figura pequena e delicada de Enid. Quando eu contar até 3, disse a Jax, agindo como juiz novamente. 1, 2, 3, agora. Enid, com uma velocidade surpreendente, transformou seu braço direito no de um lobisomem. O processo foi rápido, pegando Julia de surpresa que não esperava que ela usasse seus poderes. Ela é tão esperta quanto Luke Paul. Julia pensou nervosamente, tentando bloquear o soco, mas já era tarde demais. Com a velocidade e força adquiridas com sua transformação parcial, Enid não deu tempo para Julia reagir. Seu braço de lobo atingiu Julia em cheio na lateral, fazendo-a cuspir sangue e jogando-a para trás. O impacto foi tão forte que Julia bateu em uma mesa próxima, caindo inconsciente no chão, incapaz de emitir qualquer som. Todos assistiram em silêncio atordoado. Até mesmo as pessoas que estavam dançando na pista de dança pararam e se viraram para olhar a comoção que Enid havia causado. Ninguém esperava que ela fosse tão feroz, até mesmo superando Luke. O braço de Enid voltou à sua forma normal e com seu sorriso habitual e aura alegre, ela sentou-se novamente ao lado de Yoko, que a encarava com a boca aberta, como se tivesse acabado de descobrir um novo lado de sua amiga. Wednesday deu um leve aceno de aprovação. Isso não fazia parte do acordo. Gritou uma das amigas de Julia com raiva, levantando-se furiosamente, seguida por um cara que também era amigo dela. Outra amiga foi verificar a condição de Julia.
Nós nunca proibimos o uso de uma transformação parcial. Ela poderia ter usado também, embora eu duvide que suas habilidades sejam suficientes, disse Enid com um leve sorriso e um tom agradável, como se não estivesse discutindo com pessoas raivosas. Fim de jogo. Vá ver como está seu amigo. A Jazz interveio ficando entre eles. Se continuassem com esse jogo, mais pessoas acabariam machucadas por causa de Luke, Wednesday e Enid. Ele não esperava que Enid compartilhasse esse nível de ferocidade. Mas no final, não foi tão surpreendente quando ele considerou que ela tinha sido ex-namorada de Luke e colega de quarto de Wednesday, ambas pessoas com naturezas tão intensas. Os amigos de Julia, vendo quão facilmente Enid a derrotou, decidiram recuar. Não fazia sentido lutar contra alguém que havia deixado Julia inconsciente com um único golpe. Além disso, também havia os amigos de Enid e Yoko, Divina, Kent, Xavier e até Bianca. E outra coisa os fez recuar rapidamente, Luke, que estava olhando para eles. Ninguém queria problemas com ele, especialmente quando ele não parecia estar em maus termos com Enid, com base na conversa que Enid, Wednesday e Luke tinham acabado de ter. Capítulo 176 Reciprocidade. Após o intenso jogo de verdade ou desafio, o grupo, agora com 2 membros a menos, Mark e Julia, se espalhou pelo grande salão. Alguns foram para a pista de dança, enquanto outros buscaram cantos mais calmos para conversar sobre bobagens enquanto bebiam álcool. Isso foi estranho, pensou Luke enquanto se sentava em uma cadeira ao lado de Wednesday. O jogo tinha sido estranho, especialmente porque Wednesday e Enid se uniram para apontar algumas de suas peculiaridades. Parecia que poderia se transformar em uma discussão acalorada, mas felizmente tudo terminou bem. Desculpe por forçar você a realizar a rigorosa tarefa de descascar maçãs. Não vou mais fazer você fazer isso, disse Luke, cruzando os braços. Se você quiser, também apagarei a memória da sua avó sobre o YouTube, acrescentou. Wednesday revirou os olhos. Não me importo de descascar maçãs para você. Se quiser, me dê uma dúzia, e eu as descasco sem reclamar. Só queria deixar claro para Enid e as outras fofoqueiras que você não é perfeita. Não quero que você fique com a cabeça grande só porque tem 3 auras, ela explicou. Você também não é perfeito. Luke foi interrompido por Wednesday antes que pudesse continuar. Eu sei, não sou perfeita. Não estou criticando você por ser imperfeita. Entenda isso, imperfeição é boa. Perfeição é chata, como sua aparência desagradável em sua forma feminina, ela disse com uma careta. A única coisa boa sobre sua forma feminina é sua personalidade, ela acrescentou. Oh, entendo, disse Luke, assentindo enquanto entendia o ponto de Wednesday. Não era uma crítica, na verdade, era um elogio direcionado a ele. Você é muito madura, ele acrescentou. Ele tinha entendido mal o ponto inicial dela e se sentiu um pouco envergonhado com isso. Ele também ficou surpreso que Wednesday tinha admitido tão facilmente que ela também não era perfeita. Claro que sim. Nesse relacionamento, alguém tem que ser, e não vejo você assumindo esse papel, respondeu Wednesday, levantando uma sobrancelha como se a dúvida fosse absurda. Eu estava elogiando você. Luke pensou, mas não discutiu. Aceito a oferta das dúzias de maçãs, disse Luke com um meio sorriso, mudando de assunto. A expressão de quarta-feira assumiu uma expressão de resignação, mas ele se recuperou rapidamente. Não. Você sabe quanta glicose tem em uma dúzia de maçãs? Comer tantas em um dia pode aumentar seus níveis de açúcar no sangue e sobrecarregar seu pâncreas, ela respondeu, mostrando seu lado científico. Além disso, ela não estava disposta a descascar 12 maçãs por dia. Somos párias. Um pouco de glicose não vai me matar. Além disso, maçãs são saudáveis, não são? Luke rebateu. Wednesday estreitou os olhos. Em segundos, ela teve a resposta perfeita para desmantelar o argumento dele. É verdade que os corpos dos párias têm capacidades superiores. Mas isso não significa que eles sejam imunes a doenças metabólicas ou desgaste a longo prazo. A genética avançada não anula a biologia básica, ela explicou. Tudo bem, você venceu, doutora Dundas. Uma dúzia é demais. Que tal, 6? Luke sugeriu. 4, disse quarta-feira. 5, Luke negociou. Não, 4 ou descasque você mesmo. Você pode até comer a casca. É bom para você, disse Wednesday, recusando-se a ceder. Não vou comer a casca. 4 maçãs então, disse Luke. Pelo menos ele conseguiu aumentar sua ração diária de 3 para 4 maçãs. Mais uma maçã para descascar, pensou Wednesday. Embora pudesse ser chato descascar 4 maçãs por dia. Especialmente porque ela tinha que fazer isso perfeitamente porque Luke era insuportavelmente exigente com os detalhes. Isso não a incomodava tanto quanto ela queria admitir. Havia algo estranhamente satisfatório na tarefa. Não porque ela gostasse dela em si, mas porque era algo que ela fazia exclusivamente para Luke. Alguém que sempre foi ferozmente independente, que nunca confiou em ninguém para fazer nada por ele e que via qualquer favor como uma dívida a ser paga. Agora estava pedindo coisas a ela por puro capricho. Isso não era fácil de conseguir no começo do relacionamento deles. Se houver algo que você gostaria que eu fizesse por você, me avise. Deve ser recíproco, Luke comentou, e Wednesday franziu a testa ligeiramente. Eu não faço favores esperando retribuição. Eu faço porque eu quero, não porque eu espero algo em troca. Então não transforme isso em uma transação, Wednesday disse bruscamente, cruzando os braços.
Não foi isso que eu quis dizer. Não acho que você me deva nada, e não quero que sinta que o que faz por mim tem que ser retribuído. Só pensei que se eu gosto dessas pequenas coisas que você faz por mim, talvez haja algo que você queira que eu faça por você. Não porque eu tenho que fazer, mas porque eu quero. Como? Realizar um dos seus caprichos. Não por obrigação, mas porque eu me importo, explicou Luke. Os olhos de Wednesday se estreitaram um pouco, mas sua expressão começou a suavizar. Milímetro, entendi seu ponto. Se eu quiser alguma coisa eu te digo, mas você fará isso porque realmente quer, não porque sente necessidade de me retribuir, disse Wednesday. Fechado, Luke respondeu com um pequeno sorriso. Naquele momento Eugene se aproximou deles, e Luke franziu a testa ligeiramente. Ele finalmente estava tendo uma conversa agradável com Wednesday, e as coisas estavam indo bem. Ele não queria ser interrompido por esse garoto estranho e obcecado por abelhas. Não seja rude ou ofensivo, Wednesday disse a Luke através de seu link telepático. Luke teve que se impedir de ficar boquiaberto com Wednesday. Que diabos? Wednesday dizendo para ele não ser rude ou ofensivo. Ele estava em algum tipo de mundo de cabeça para baixo? Ela realmente se importa com o primeiro amigo. Bem, acho que posso ajudá-lo um pouco, pensou Luke, olhando para Eugene com uma expressão neutra. Eugene tinha sido humilhado durante o jogo de verdade ou desafio. Um psíquico superado por um bando de vampiros. Os outros psíquicos não riram, mas nenhum deles gostou de ver um de sua espécie humilhado tão facilmente. Depois que o jogo terminou, Eugene tentou socializar, mas acabou não falando com ninguém. Sem outras opções, ele voltou para sua única amiga Wednesday. A parte estranha era que ela estava com o namorado, e ele sentiu como se estivesse se intrometendo, mas não tinha mais para onde ir. Sente-se, disse Luke, surpreendendo Eugene com sua repentina gentileza. Obrigado, Eugene respondeu calmamente, evitando contato visual direto com Luke ou Wednesday. Por que essa cara feia? Você está triste porque é tão patético que um completo estranho te humilhou? Wednesday perguntou. O que você está fazendo? Você não me disse para não ser rude ou ofensivo. Luke perguntou Wednesday confuso. Relaxe, eu sei o que estou fazendo, Wednesday respondeu calmamente, como se seu raciocínio fosse óbvio. Não, você não precisa, Luke pensou consigo mesmo. Wednesday tratou Eugene de uma forma que lembrou Luke de como ela tratava Pugsley. Ela o havia defendido algumas vezes de valentões, mas suas interações com ele eram frias, cheias de comentários mordazes e indiferença aparente. Era sua maneira distorcida de demonstrar afeição, difícil para um estranho entender. O problema era que Luke tinha notado que Pugsley lutava com problemas de confiança. O mesmo provavelmente se aplicava a Eugene, se não pior, já que ele não era um Adandas e não tinha a resiliência meio louca de Pugsley. Por que você veio à festa? Eu sei que você não é amigo do Ajax, e você também não anda com ninguém da nossa turma, Luke perguntou, salvando Eugene de ter que responder a pergunta de Wednesday. Eu não sei. Eugene respondeu depois de alguns segundos, claramente pego de surpresa pela pergunta. Ainda assim, ele preferia isso à investigação de quarta-feira. Pense nisso. Era para amigos ou uma garota? Luke perguntou com um leve sorriso, apoiando a mão no ombro de Eugene. Vamos, você pode confiar em nós. Não contaremos a ninguém, Luke encorajou, tentando fazer com que Eugene se abrisse e compartilhasse algo mais pessoal. Wednesday olhou para Luke, intrigada com o que ele estava fazendo. Ela já tinha elaborado um plano para ajudar Eugene a parar de ser tão patético e aprender a cuidar de si mesmo quando as aulas recomeçassem em Nevermore, quando ela não estaria por perto para intervir. Uma garota. Eugene finalmente admitiu. Eu sabia, Luke pensou consigo mesmo. Da nossa classe psíquica ou de outro grupo? Luke perguntou. Ele se lembrou do show que Eugene tinha sentimentos por Enid, o que poderia ser problemático. Da nossa aula de psíquica. Sou não, Eugene respondeu, corando levemente. Luke se lembrou de Não Tomori, a garota japonesa que havia se transferido. Ela estava nessa festa, uma das participantes do jogo de verdade ou desafio, e tinha testemunhado Eugene cutucando o nariz. Não era exatamente uma ótima impressão para alguém tentando conquistá-la. O único ponto positivo era que não tinha rido como a maioria dos outros. No entanto, sua expressão tinha mostrado uma mistura clara de desdém e frustração em relação a Eugene. Ela provavelmente estava chateada que, como um psíquico, ele tinha se permitido ser humilhado tão facilmente, manchando a reputação de sua classe. Você vai recuperar sua dignidade esta noite, na frente de não e de todos os outros, Luke declarou confiante, com um leve sorriso no rosto. Se como? Eugene perguntou nervosamente. Haverá um torneio de luta. 1 contra 1. Eliminação direta, Luke disse, inclinando-se levemente em direção a Eugene para enfatizar suas palavras. Quarta-feira e eu seremos os juízes. Ajax será o locutor. Eugene ficou surpreso com essa revelação, embora não parecesse totalmente absurda, considerando que já havia uma área de duelo montada no grande salão. Quando você soube desse torneio? Wednesday perguntou, estreitando os olhos. E mais importante, quando eu concordei em ser jurada? Quando Ajax nos mostrou este lugar e mencionou a área de duelo, ele me enviou uma mensagem telepática, Luke explicou suavemente. Ele disse que estava organizando o torneio e queria que fossemos os juízes. Você sabe, por causa da nossa reputação impressionante. Ajax não queria que Luke e Wednesday participassem do torneio e esmagassem todos em uma vitória esmagadora. Não seria divertido e desencorajaria outros de se inscreverem. E você aceitou sem me consultar? Perguntou Wednesday, levantando uma sobrancelha.
Achei que você gostaria da ideia. Não parece divertido? Estaremos em uma posição de poder, julgando enquanto um grupo de adolescentes se destroça em um combate feroz. Além disso, não há nada como assistir a uma boa luta, Luke disse com um sorriso. A ideia realmente agradou Wednesday. Sangue, ferimentos e os adolescentes que estavam dançando alegremente momentos antes, agora competindo ferozmente. Tudo bem, ela finalmente concordou. Quando o Ajax abrir as inscrições, você tem que entrar, Eugene. Você vai mostrar a Não e a todos os outros que você não é patético, Luke disse firmemente. O quê? Eu? Me inscrever? Vou me envergonhar ainda mais quando for eliminado na primeira rodada, protestou Eugene, balançando a cabeça várias vezes. Eu sei. É por isso que vou te ajudar. Com a minha orientação você vai vencer. Pelo menos as primeiras rodadas estão garantidas, Luke disse com um sorriso misterioso. Naquele momento, a música da pista de dança diminuiu e um grito alto e entusiasmado foi ouvido. Todos escutem. O torneio de luta está prestes a começar. Quem quiser participar, venha se inscrever. Um grande prêmio aguarda o campeão. Ajax anunciou de um palco, segurando o microfone. Capítulo 177 Vindicação. Ao redor do círculo onde os duelos estavam acontecendo, havia uma grande multidão assistindo duas pessoas lutarem intensamente. Era uma sereia contra um lobisomem. O torneio de luta já havia começado. O formato era simples, 1 contra 1, eliminação direta. 3 rounds, cada um com duração de 3 minutos. Se nenhum lutador fosse nocauteado até o final dos 3 rounds, os juízes, Luke e Wednesday, escolheriam o vencedor. Às 2h10 do segundo round, a sereia usou sua canção. Ondas sonoras de cor magenta dispararam e atingiram o lobisomem, que dessa vez não conseguiu resistir à canção da sereia. Sua mente foi manipulada, dando à sereia a oportunidade perfeita para dar um soco no rosto do lobisomem. Pum! O soco acertou o rosto do lobisomem, quebrando seu nariz e arrancando alguns dentes, antes de mandá-lo voando para trás em direção à mesa dos jurados. Os juízes eram os únicos com uma mesa e assentos. Com um simples olhar, Luke impediu que o lobisomem se chocasse contra a mesa. No entanto, ele continuou a movê-lo, colocando-o gentilmente sobre a mesa para evitar quebrá-la. Ele sabia que Wednesday gostaria de ver de perto o rosto ensanguentado e ferido do lobisomem. 3 dentes perdidos, nariz quebrado e mandíbula deslocada. Legal, murmurou Wednesday, observando o rosto do lobisomem. Luke examinou o lobisomem a poucos centímetros dele e deu um leve aceno para Ajax, que era o árbitro e o locutor. Rick está nocauteado. Lucy avança para as semifinais com outro nocaute incrível. Todas as suas lutas terminaram em nocautes. Ajax exclamou entusiasticamente, de pé no centro da arena com um microfone na mão. A multidão rugiu com gritos e aplausos. Lucy, a sereia, olhou para a multidão com um largo sorriso e se curvou, fazendo uma elegante reverência. Os aplausos e vivas ficaram mais altos. Ela era muito popular. TSCH, eu não sei o que eles veem nela, Bianca comentou com os braços cruzados e uma leve carranca. Tenho certeza de que você venceria ela, disse Xavier, tentando acalmar o mau humor da namorada. Bianca não se inscreveu para o torneio porque não queria ser julgada por Wednesday. Se ela entrasse no torneio, seria como admitir que sua posição era inferior à de Wednesday, e ela não permitiria isso. É óbvio que eu venceria ela, disse Bianca de mau humor, e Xavier suspirou. Wednesday deu um leve empurrão no ombro do lobisomem inconsciente, e seu corpo caiu rigidamente no chão. Ela já tinha visto o suficiente, não queria aquele rosto feio perto dela. Você está aproveitando o aniversário? Luke perguntou com um leve sorriso, olhando para Wednesday. Sim, não é ruim, respondeu Wednesday honestamente. Graças ao torneio e ao jogo da verdade ou desafio, o aniversário estava se tornando muito mais divertido do que ela imaginava inicialmente. Depois de responder, Wednesday moveu sua mão pálida e entrelaçou-a com a de Luke, que estava apoiada na mesa. Luke ficou um pouco surpreso, mas aceitou o gesto com um pequeno sorriso. Não era a primeira vez naquela noite que quarta-feira demonstrava afeição. Era raro, mas para Luke, era um bom sinal. Isso significava que ela estava de bom humor. Quem sabe, talvez depois de viverem juntos na mansão Adandans, ela não se importasse mais em mostrar pequenos sinais de afeição em público. No entanto, o que Luke não entendeu, e o que Wednesday não tinha intenção de explicar, era que seus gestos eram para marcar território. Uma maneira de dizer silenciosamente, ele é meu. Ela já tinha visto várias garotas olhando para Luke, então ela teve que recorrer a essa tática. Parece que o beijo no Rivienne não foi o suficiente. Agora, a última partida das quartas de final. Exclamou Ajax e os aplausos diminuíram enquanto todos assistiam com expectativa, esperando pela próxima batalha. De um lado, temos o gigante com mais de 2 metros de altura, Caveira. Ajax anunciou, apontando para um lado onde um garoto muito alto saiu. Com mais de 2 metros de altura, ombros largos e careca. Skull andou confiante, levantando os braços com uma expressão séria e arrogante. Uma grande parte da multidão gritou seu nome. Eles realmente têm a nossa idade? Ele deve estar tomando esteroides ou algo assim. Como ele fica careca aos 16? Luke comentou. Acho que ele se barbeia, ou a genética do seu cabelo é péssima, comentou Wednesday. Ele me lembra Atlas, e um pouco do seu tio Fester. Todos os caras carecas são altos, pálidos e têm expressões levemente maníacas? Luke disse. Meu tio Fester tem um rosto menor e grandes olheiras.
Além disso, sua constituição não é tão grande quanto a desses dois malucos, Wednesday disse com uma careta de desgosto, referindo-se a Skull e Atlas. Ela não gostava da ideia de alguém tão alto e com uma constituição tão robusta que parecesse um gigante. Quando os aplausos para Skull diminuíram, Ajax falou novamente: do outro lado temos o azarão. Ninguém acreditava que ele chegaria tão longe. Vamos dar uma grande salva de palmas para o psíquico Eugênio Oettinger. Enid assistiu da multidão, não participando do torneio. Ela não queria participar se Wednesday e Luke não estivessem participando. Ela olhou para Eugênio com uma leve carranca, então seu olhar se voltou para Luke, e sua carranca se aprofundou quando ela viu Wednesday segurando sua mão. Enid estava observando Luke secretamente a noite toda. Ela percebeu 3 coisas. Primeiro, a única que percebeu que ela estava olhando para Luke foi Wednesday. Ela teve que desviar o olhar várias vezes e agir como se não estivesse prestando atenção. Segundo, Wednesday estava mostrando sinais de afeição que ela nunca havia mostrado antes. Enid sabia que Wednesday não era alguém que demonstrava afeição. Terceiro, Eugênio chegar a esse estágio do torneio tinha algo a ver com Luke. Ela tinha quase certeza disso. Ela tinha visto Luke falando com Eugênio em segredo, como se estivessem planejando algo antes do torneio começar. A multidão aplaudiu e abriu caminho para Eugênio, que caminhou até a área de duelo, ligeiramente curvado, olhando para o chão. Olhe para cima e fique ereto, Luke contou a Eugênio através de uma ligação telepática que ele havia estabelecido antes do torneio começar. Eugênio chegou a esse estágio porque Luke estava lhe enviando comandos para desviar de ataques inimigos e onde atacar. Com sua clarividência, Luke conseguia prever os movimentos do inimigo e rapidamente enviava uma mensagem telepática para Eugênio desviar o mais rápido possível. A intenção maliciosa por trás dos ataques não era direcionada a Luke, mas ele ainda era capaz de prever os golpes, já que seu link telepático havia ganhado uma nova habilidade. Ao ter uma conexão telepática com alguém, se alguém tivesse intenção maliciosa em relação a essa pessoa, seu Aqui de observação também era ativado. Isso não era tudo que Luke havia planejado para garantir a vitória de Eugênio em suas batalhas. Se as coisas ficassem difíceis, ele enviaria uma ordem mental. Eugênio não resistiria e, dessa forma, sua reação seria mais rápida para desviar ou atacar. Em uma luta muito difícil, Luke poderia usar sua precognição para ver alguns segundos no futuro e saber exatamente qual movimento Eugênio deveria fazer, embora isso seria um pouco forçado demais. Eugênio seguiu o comando de Luke, olhou para frente e se endireitou. Ele nunca tinha sido aplaudido por ninguém antes. Era uma sensação nova. Ele se sentia muito nervoso e seu coração estava acelerado. Ao chegar ao círculo, ele olhou para o gigante, Skull. Ele engoliu em seco quando viu os dentes amarelados e a expressão feroz. Que a luta comece! Ajax gritou, e um sino tocou. Quando o sino tocou, Skull avançou sem hesitação em direção a Eugênio, que deu um passo para trás, intimidado pela ferocidade de seu oponente. Felizmente, naquele momento, ele recebeu uma mensagem de Luke dizendo para onde se mover. Os segundos do primeiro round passaram, com Eugênio se esquivando principalmente no último momento e mal escapando. Luke sentiu como se estivesse controlando um personagem de algum videogame. Foi muito divertido. Um juiz corrupto. O que seu amigo pensaria se descobrisse? Perguntou Wednesday, olhando para Luke. Graças a ter um azarão, seu torneio se tornou ainda mais épico. Ele me agradeceria por isso, Luke respondeu com um pequeno sorriso, enquanto enviava outra mensagem telepática para Eugênio. Além disso, isso não seria possível se ele não tivesse melhorado seu treinamento. Seu método é bom. Eugênio não perdeu tempo durante suas férias, Luke elogiou. Eugênio estava muito mais magro comparado à primeira vez que Luke o viu, e seus movimentos eram mais suaves e seguiam um sistema. Isso tinha que ser graças a Wednesday, que sempre o incentivava a treinar e parar de ser patético. Claro, eu não apenas o insulto e piso nele. Meus métodos são eficazes, Wednesday disse casualmente. Você acabou de admitir que o insultou e pisou nele? Luke perguntou, olhando para ela por um breve momento. Seu método também é bom. Ele está ganhando confiança em si mesmo graças a sair da zona de conforto e levar golpes. É bom ter lutas um pouco mais realistas e não apenas treinamento? Wednesday elogiou, ignorando a pergunta anterior. Embora Eugênio estivesse sendo ajudado por Luke, que lhe dizia como se mover, isso não impediu que ele tivesse que se mover, enfrentar oponentes intimidadores como Skull e colocar em prática o que havia aprendido no treinamento. O primeiro e o segundo rounds terminaram. Luke e Wednesday, como juízes, prestaram bastante atenção à luta. Nesse ponto, Skull tinha uma ligeira vantagem, pois acertava golpes mais impactantes, mas Eugênio não recuava. Para surpresa de muitos, o garoto de 1,60 metros de altura ainda estava de pé e conseguiu acertar vários golpes em Skull. No início do terceiro round, Skull parou de se segurar. Seu corpo se transformou parcialmente no de um lobo. A princípio, ele não queria usar isso, pensando que seria patético usar contra alguém como Eugênio, que nem tinha usado sua aura azul até agora. Os espectadores só tinham visto Eugênio usar sua aura azul uma vez, em sua luta de round de 16, onde ele usou uma versão de indução de dor, ou seja, dor mental, embora muito mais fraca em comparação a Luke, que pode deixar alguém inconsciente apenas com essa habilidade. Embora muitos pensassem que Eugênio estava lendo os pensamentos de seus oponentes para desviar de seus ataques, caso contrário, eles pensariam que algo estava errado.
A velocidade de Skull aumentou, e agora suas garras estavam muito mais afiadas e longas. Luke teve que mudar seu foco rapidamente, essa era uma situação perigosa. Mova-se para a esquerda, agora, Luke ordenou a Eugene que não resistiu ao comando mental. Não funcionaria dar-lhe um comando e fazer Eugene executá-lo sozinho, ele não chegaria a tempo. Mesmo com o comando mental, as garras de Skull rasgaram o ombro de Eugene, fazendo-o grunhir de dor. Suas roupas rasgaram, e seu ombro começou a sangrar. Escute quando eu disser, envie um comando mental para Skull dizendo para ele se ajoelhar, Luke disse, tomando uma decisão rápida. Eugene não entendeu o pedido de Luke. Seus comandos mentais eram muito fracos e não seriam eficazes em um lobisomem com força maior que a dele, mas ele obedeceria. Era isso ou perderia dolorosamente. Ele se renderia se possível, mas isso não era permitido no torneio. Você tinha que terminar todos os 3 rounds, ou nocautear seu oponente ou ser nocauteado. E agora? Luke disse ao ver Skull retornando para atacar. Eugene enviou o comando de ajoelhar para Skull. No entanto, 2 comandos mentais chegaram à mente do adolescente careca. Ambos soavam quase idênticos, a voz de Eugene, ou pelo menos, era o que Skull pensava. Os joelhos de Skull dobraram e ele se ajoelhou. O que ele não sabia era que uma das vozes era de Luke. Com suas habilidades mentais, Luke manipulou os sentidos de Skull para que ele ouvisse a voz de Eugene. Embora a parte estranha fosse que ele ouviu 2 comandos mentais sobrepostos. E ataque o cérebro dele com seus poderes mentais. Luke ordenou enquanto Skull caía de joelhos. Eugene levantou seu braço ileso e tocou a cabeça careca de Skull com sua mão. Instantaneamente, ele liberou todo o seu poder mental para induzir dor no cérebro do homem careca. Skull sentiu um choque, seu corpo inteiro tremeu, e espuma começou a sair de sua boca. No entanto, ele ainda não desmoronou completamente. O que você está esperando? Esmague o rosto dele, Wednesday disse impacientemente para Eugene através do link telepático. Eugene ficou surpreso com a mensagem repentina de Wednesday, obedecendo rapidamente e começando a dar uma joelhada no rosto de Skull, que felizmente estava ao seu alcance. Ele teve que desferir mais de 4 joelhadas antes que o gigante caísse no chão, com os olhos brancos, espuma pela boca e sangue escorrendo do nariz. Eugene respirava pesadamente, ofegando por ar enquanto mal conseguia ficar de pé. Seu braço direito pendia mole, ele não conseguia mais senti-lo. Ele havia se esquivado por pouco e enfrentado Skull por 2 rodadas intensas, durante as quais sua resistência estava quase esgotada. Se não fosse pelos avisos de Luke, ele teria perdido nos primeiros segundos. Teria sido impossível para ele lutar corpo a corpo contra um lobisomem do tamanho de Skull. Apesar da dor e da fadiga, Eugene estava com um sorriso no rosto ao ver a multidão torcendo por ele. Pela primeira vez, ele não se sentiu pequeno ou insignificante. Quem diria? O gigante foi derrubado. Eugene é o vencedor e avança para as semifinais, exclamou Ajax, que como todos na multidão, ficou surpreso com essa reviravolta. Ele finalmente usou sua aura azul para dar comandos mentais. Ou, pensou Ajax, olhando para Luke, que retribuiu o olhar com um leve sorriso. Capítulo 178 Corações retorcidos. Nas semifinais do torneio de luta, 2 médios se enfrentaram. Um deles, Eugene, e o outro não, para surpresa de Luke e do próprio Eugene. As outras 2 finalistas eram Lucy, uma sereia, e um vampiro chamado Arman. Os poucos médios na plateia começaram a zombar dos outros rejeitados, orgulhosos de que 2 deles tinham chegado às semifinais, apesar de sua proporção menor em comparação a outros grupos no evento. Além disso, apenas um punhado de médios havia entrado no torneio. Os mais fortes entre eles, como Luke, Wednesday, Xavier e Rose, a garota com aura verde, entre outros, haviam escolhido não participar. Ter 2 médios chegando às semifinais foi uma conquista notável, considerando quão poucos deles competiram. Para afinal apresentar competidores de diferentes classes marginalizadas, Eugene teve que enfrentar seu amor platônico não. Como Eugene foi o último a lutar, ele teve tempo para descansar e assistir à primeira semifinal, Lucy versus Arman. E o que eu vou fazer? Eugene perguntou, seu tom nervoso e tenso. A primeira semifinal já havia começado, e em poucos minutos, seria sua vez de lutar. Havia 2 problemas. Primeiro, um dos braços dele estava incapacitado. Um servo de Ajax havia parado o sangramento, mas nada mais. Não podia ser curado, então ele teria que lutar sob essas condições. O segundo e maior problema era que ele tinha que lutar contra sua paixão, e ele não queria. Considerando que sem seu braço sua derrota é inevitável, é melhor você se retirar e se poupar do constrangimento na frente da garota que você está tentando impressionar? Wednesday respondeu, tão direto como sempre. Eugene teve permissão para desistir enquanto a luta não tivesse começado, mas uma vez que ela começou, não havia mais como voltar atrás. Retirar-se? Ele vai parecer um covarde na frente da garota que quer impressionar, Luke comentou. Os 3 estavam compartilhando um bate-papo telepático, uma nova habilidade que Luke havia desenvolvido há algum tempo. Seu alcance era menor comparado a um link telepático individual, mas era eficaz para conversas em grupo. E isso é verdade. Não quero parecer um covarde na frente de não, mas também não quero perder de uma forma humilhante, Eugene disse, sem saber o que fazer. Você já a impressionou ao chegar às semifinais, ou pelo menos é o que gostaríamos de acreditar. Se você desistir, não parecerá um covarde, já que seu braço está genuinamente incapacitado, argumentou quarta-feira. Esse é um bom ponto, mas eu esperava algo mais épico.
Se você vai perder, então vá lá e dê tudo de si sem medo, como se seu braço não importasse. Você deixará sua pele na areia, e mesmo se perder, não verá que você não desistirá, mesmo nas piores condições. Luke disse, imaginando a cena em sua mente. Eugene pareceu considerar a ideia de Luke. Ele seria visto como corajoso e, além disso, ter chegado às semifinais já era uma conquista. Não havia necessidade de continuar avançando. Ele já havia provado seu valor. Se você fizer isso, esteja preparado para levar muitos choques elétricos de não, disse Wednesday. É verdade. Não vai me destruir, Eugene disse hesitantemente. Apesar de serem colegas psíquicos, ele tinha visto que não mostrava misericórdia para ninguém. Você é uma garota. O que você acha que impressionaria alguém como ela? Me render ou lutar mesmo sabendo que vou perder? Eugene perguntou quarta-feira. Wednesday levantou uma sobrancelha, claramente desinteressada no drama emocional de Eugene. A vida amorosa dele não era problema para ela. Ele está mesmo pedindo conselhos românticos para Wednesday? Luke pensou, dando a ele um olhar estranho. Dado seu histórico, ela dificilmente parecia a melhor pessoa para oferecer conselhos amorosos a alguém. Se você está me pedindo para descobrir o que impressiona não, minha resposta é, por que eu saberia disso? Mas com base no comportamento humano geral, mostrar coragem e perder com honra pode funcionar, Wednesday respondeu. Eugene assentiu lentamente. Então eu vou lutar, ele disse, preparando-se mentalmente para sofrer em sua próxima partida. Impressionar uma garota e chamar sua atenção parece mais difícil do que se imagina, Luke disse a Wednesday através de seu link telepático individual. Wednesday levantou uma sobrancelha, como se já estivesse esperando um comentário irritante de Luke. E como consegui capturar sua atenção e eventualmente seu lindo e sombrio coração? Luke perguntou com um sorriso levemente provocador se formando em seu rosto. Wednesday o encarou com sua expressão impassível de sempre, embora seus olhos brilhassem com uma centelha de emoção quase imperceptível. Poucas pessoas ousavam desafiá-la tão abertamente quanto Luke. A maioria das pessoas, quando confrontadas com seu comportamento áspero e capacidade de desmantelar qualquer um com comentários frios e calculados, optavam por evitá-la ou, na pior das hipóteses, iam embora humilhadas. Luke, no entanto, não apenas se manteve firme como também parecia gostar de discutir com ela, respondendo com comentários igualmente cortantes. Você quer uma lista detalhada ou uma resposta rápida para aumentar seu ego? Wednesday perguntou. Surpreenda-me, Luke respondeu. Eu realmente comecei a me interessar por você quando assistimos o Hyde matar o Normie juntos. A maioria das pessoas teria pelo menos demonstrado alguma emoção de choque ou desgosto ao testemunhar o assassinato. Você não demonstrou. Você ficou ali, tão impassível quanto eu, observando cada detalhe sem pestanejar. Foi intrigante, Wednesday disse. É bom saber que minha habilidade de não me deixar abalar por um assassinato me rendeu pontos com você, disse Luke. Foi um começo decente, disse Wednesday secamente antes de continuar. Então tem o fato de que você já sabia sobre a teoria do Hyde ser controlado por Marilyn. Na época você estava me manipulando, e quando você confessou, admito que isso chamou minha atenção. Uma mistura de manipulação e um desejo de me proteger depois, uma contradição fascinante, ela acrescentou. É por isso que você me beijou depois que eu confessei isso? Isso é inesperado, Luke disse com um olhar curioso, e Wednesday assentiu. E por fim, nossos interesses compartilhados ajudaram. Literatura obscura, aversão às pessoas em geral. Você sabe, o básico para indivíduos antissociais, Wednesday disse. Eu não esperava uma resposta tão longa, pensou Luke. Ele só tinha perguntado para provocá-la um pouco, não esperando que Wednesday respondesse tão seriamente. E minha força? Minhas 3 auras não tiveram nada a ver com isso? Luke perguntou. Suas 3 auras e sua grande força comparada a outros de sua idade são um grande motivo de orgulho para ele. Sua genética não significa nada para mim, Luke. Você poderia ter nascido com apenas uma aura, e isso não teria mudado nada, Wednesday respondeu. A única coisa boa sobre sua força é que ela nos permite lutar juntos sem morrer no processo. Se você fosse fraco, já seria um cadáver? Ela acrescentou. Uau, sempre tão caloroso e reconfortante. É bom saber que sou útil para não morrer enquanto lutamos juntos, Luke disse com um sorriso fraco. Não se faça de bobo. Você também não toleraria alguém que não conseguisse acompanhar você, disse quarta-feira. Acho que você está certo. Encontrar alguém com quem você pode lutar sem se preocupar que eles vão te arrastar para baixo. Não acontece todo dia, Luke admitiu sinceramente. E exatamente essa conexão na batalha é uma coisa boa, disse quarta-feira. É por isso que ser forte é prático, mas não é a coisa mais importante. O que me interessa em você vai muito além de quão forte você é ou quantas auras você tem, Wednesday adicionou. Sabe, às vezes eu esqueço que por trás de toda essa frieza, há uma pessoa com um estranho e distorcido senso de afeição, disse Luke. Você não é exatamente a melhor pessoa para dizer isso, retrucou Wednesday. Bem, isso é verdade. Quer que eu liste todas as maneiras pelas quais você conseguiu conquistar meu nobre e leal coração? Luke perguntou. Wednesday olhou para ele com uma mistura de exasperação e diversão oculta. Não, obrigada. Já tenho uma ideia bem clara. Sou naturalmente observadora e depois de passar um verão inteiro com você, qualquer mistério que você possa ter representado foi resolvido, ela respondeu. Então, eu sou um livro aberto para você? Que decepção! Eu pensei que eu era mais enigmático, disse Luke, suspirando com uma expressão derrotada. Enigmático sim.
mas também previsível de certas maneiras. Embora eu suponha que sua habilidade de ser irritante permaneça surpreendentemente consistente, Wednesday comentou. Esse foi outro elogio? Estou numa onda hoje, disse Luke, retornando ao seu comportamento irritante de sempre. Wednesday revirou os olhos e voltou sua atenção para a luta, que já estava no terceiro round. Capítulo 179 Piada inofensiva. O terceiro round havia terminado. Tanto a sereia, Lucy, quanto o vampiro, Arman, estavam em condições deploráveis. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. Nenhum dos dois conseguiu nocautear o outro. Quando o sino sinalizou o fim do terceiro round, todos se voltaram para Luke e Wednesday na mesa dos jurados, esperando seus vereditos. Droga, eu não prestei muita atenção, pensou Luke, assumindo uma expressão séria como se estivesse contemplando profundamente a batalha entre Lucy e Arman, que o encaravam com expectativa. Ele estava absorto em sua conversa fascinante com Wednesday e havia se esquecido completamente de se concentrar na luta. Felizmente Wednesday tinha prestado atenção. Ela era meticulosa e perfeccionista em tudo que fazia. Se ela concordasse em ser jurada, ela cumpriria o papel com perfeição. Por meio de uma mensagem telepática, ela informou Luke quem eles deveriam declarar o vencedor e os pontos-chave por trás da decisão, embora Luke não se importasse muito com isso. Sua palavra era lei como juiz, ele não precisava justificar sua decisão. O vencedor é Arman Rocher. Ajax exclamou após receber a decisão de Luke e Wednesday. Arman gritou de alegria, e seus amigos pularam na área de duelo para comemorar com ele. Lucy franziu a testa, sua expressão longe de ser satisfeita. Objeção. A sereia gritou irritada. Ela não estava feliz com o resultado. Tinha sido uma luta muito acirrada, e ela não confiava em dois juízes da sua idade, independentemente da reputação deles. Suas palavras ecoaram no ar. A celebração de Arman e da multidão aplaudindo parou, e eles se viraram para olhar para Lucy, que logo foi acompanhada por suas companheiras sereias e um garoto tritão que se adiantou para apoiá-la. É verdade. A luta foi muito equilibrada. Da minha perspectiva, Lucy mereceu vencer, disse o garoto tritão. Precisamos de juízes com mais experiência. Não é a mesma coisa tomar decisões com a perspectiva que a experiência traz, disse Lucy bruscamente, visando lançar dúvidas sobre a competência dos juízes. Ela não frequentou Nevermore, então só conhecia Luke e Wednesday de reputação. Antes que Lucy pudesse acrescentar mais alguma coisa, ela viu um objeto passar voando em uma velocidade rápida demais para ela reagir. Foi um borrão que roçou sua bochecha. Um segundo depois, ela sentiu uma sensação de ardência na bochecha. Ela levou a mão ao local e notou sangue pingando levemente. Calha a boca, sereia. Mais experiência? Se quiser, posso cortar sua língua em menos de 10 segundos. Isso satisfaria suas exigências? Wednesday disse em um tom gelado, sua mão levemente apontada para Lucy. Ela havia jogado uma pequena faca de escuridão nela, uma tão rápida que Lucy nem conseguiu reagir. Lucy, com a mão pressionada contra o ferimento superficial, deu um passo para trás, intimidada pelas palavras de Wednesday e sem saber o que dizer. Isso é uma ameaça? Não pensei que um juiz seria tão irracional, disse o garoto tritão, dando um passo à frente para proteger Lucy. Parecia que os dois tinham um relacionamento próximo. Todo o público assistiu Luke, Wednesday e o grupo de Lucy com tensa expectativa, engolindo em seco. Aqueles que tinham brincado de verdade ou desafio com Luke e Wednesday não conseguiam acreditar em quão tolos Lucy e seu namorado Tritão estavam sendo. Eles estavam brincando com fogo, um fogo extremamente perigoso e muito impaciente. Como juízes, nós somos a lei. Você não pode se opor às nossas decisões, disse Luke, estendendo o braço em direção ao Tritão. O Tritão imediatamente sentiu uma pressão invisível apertando seu pescoço. Seus olhos se arregalaram em choque, e ele começou a arranhar desesperadamente sua garganta, tentando inutilmente se libertar da força que o estava estrangulando. Um rosnado gutural escapou de sua garganta enquanto ele lutava para respirar, seu peito arfando laboriosamente. Como se isso não bastasse, seu corpo começou a se levantar do chão, suas pernas chutando o ar em uma tentativa frenética de recuperar o equilíbrio. O som de seu suspiro sufocado se misturava aos murmúrios nervosos dos espectadores assistindo a cena se desenrolar. O Tritão tentou usar sua força física, que rivalizava com a de outros pares de sua idade, mas o poder telecinético de Luke era muito avassalador. Luke já havia atingido 10 toneladas de força telecinética. Ele havia alcançado o nível 5 na escala de telecinese que Edgar lhe ensinara uma vez, um marco impressionante para alguém de sua idade, raramente visto na história. Somente com sua força telecinética, ele poderia incapacitar um oponente e matá-lo se ele não conseguisse conter sua telecinese. Deixe-o ir, Lucy gritou em desespero, observando seu namorado balançar fora de alcance, seu rosto ficando cada vez mais roxo pela falta de oxigênio. Ele não esperava que a telecinese fosse tão poderosa a ponto de dominá-lo com uma mera extensão do braço de Luke. Um dos amigos do Tritão começou a andar rapidamente em direção a Luke com a intenção de pará-lo. Sua lógica era que se Luke estivesse focado em sufocar e imobilizar seu amigo, ele não seria capaz de lidar com ele ao mesmo tempo. Na metade da caminhada, o Tritão sentiu algo se enrolar em seu pé direito. Uma força o puxou na direção oposta, e ele caiu de cara no chão. Seu rosto bateu contra o chão de pedra frio e duro. Xavier ficou de lado, segurando um chicote que ele tinha desenhado rapidamente com um lápis que ele carregava para todo lugar. Ele sabia que Luke podia se defender, mas ele queria um pouco de ação.
Deixe-o ir. Nós entendemos, nós aceitamos o resultado da luta. Lucy gritou em desespero ainda maior, enquanto a expressão do namorado piorava e seus movimentos ficavam mais fracos. De repente, o som seco de um estalo ecoou pelo ar, reverberando em sua mente como um golpe fatal. Lucy assistiu horrorizada enquanto o pescoço do namorado grotescamente se torcia para o lado. Os braços dele caíram moles, e seu corpo parou de lutar, flutuando sem vida a vários metros do chão. Não, não! Lucy gritou com um grito de partir o coração, levando as mãos ao rosto enquanto seu corpo tremia de puro desespero. Seus gritos ecoaram por toda a área de duelo. Os espectadores olharam para Lucy confusos. Seu bastardo! Você o assassinou! Lucy gritou, com lágrimas nos olhos. Ela nunca pensou que Luke seria tão psicótico. Tinha sido apenas um comentário desafiador, nada mais. Murmúrios começaram a se espalhar entre os espectadores. Assassinada? Do que ela está falando? Uma garota sussurrou, franzindo a testa enquanto olhava para o tritão flutuando, claramente vivo. Ela enlouqueceu, murmurou outro, notando como o tritão, embora visivelmente assustado e ofegante, ainda movia os olhos freneticamente em busca de ajuda. Assassinado? Luke repetiu, seu tom zombeteiro enquanto ele erguia uma sobrancelha. Que imaginação vívida você tem. Parece que o estresse está tomando conta de você, Wednesday comentou friamente. Olhe para ele. Seu parceiro ainda está respirando. Lucy piscou várias vezes, tentando processar as palavras de Wednesday. Ela olhou de volta para o tritão, dessa vez com mais atenção, e o que viu a deixou agradavelmente surpresa, mas também confusa. O namorado dela ainda estava vivo, já não estava mais sendo sufocado e agora estava imobilizado a poucos metros do chão. O que? Como? Lucy murmurou, dando um passo para trás enquanto suas lágrimas continuavam a cair. Luke soltou uma pequena risada. Uma ilusão, ele explicou, jogando o tritão no chão, onde ele caiu de joelhos, segurando o pescoço e ofegando pesadamente. Só uma piadinha minha, Luke acrescentou com um leve sorriso. A atmosfera congelou. Todos que assistiam agora entendiam porque Lucy havia gritado em agonia e chorado momentos antes. Muitos dos espectadores trocaram olhares desconfortáveis sobre essa pequena brincadeira. Uma piada, sussurrou uma garota, claramente horrorizada. Isso não é brincadeira. Ele é louco da cabeça, comentou um garoto baixinho, tentando não chamar a atenção de Luke. Ele a fez acreditar que matou o namorado dela. Quem faz uma coisa dessas? Os murmúrios da multidão se misturavam aos soluços de Lucy enquanto ela continuava a olhar para Luke como se estivesse vendo um monstro. Uma piada. Xavier pensou, olhando para seu melhor amigo com um olhar estranho. Parecia que passar um verão inteiro com os Adandas tinha cobrado seu preço. Embora os párias fossem conhecidos por terem uma resolução mais firme do que os normies quando se tratava de questões violentas, o que Luke tinha acabado de fazer cruzou uma linha até mesmo para eles. Fazer alguém acreditar tão vividamente e cruelmente que seu namorado tinha morrido era uma piada que foi longe demais. Isso se deveu ao fato de que essa geração de párias não era como as anteriores. Embora ainda diferissem dos normies em sua mentalidade e ambiente, eles estavam muito mais expostos à tecnologia e às influências culturais dos normies. Como resultado, eles eram mais sensíveis do que as gerações anteriores. Ainda assim, nem todos ficaram horrorizados com a piada. Apenas a maioria das pessoas presentes. Foi uma boa piada, disse Wednesday, inclinando levemente a cabeça. Embora, se você me perguntar, eu teria feito a ilusão durar mais. O trauma seria mais interessante e efetivo a longo prazo, ela acrescentou em um tom completamente normal. Alguns dos espectadores se viraram para olhá-la, atordoados. Com esse comentário já estava claro que eles eram um casal de psicopatas. Vou manter isso em mente, disse Luke. Não tome nota, Xavier suspirou levemente, levando a mão ao rosto. O Ajax rapidamente garantiu que Lucy e suas amigas deixassem a área para que a próxima semifinal pudesse continuar. Finalmente, a semifinal entre Eugene e não começou. Muitos torceram por Eugene por não desistir apesar de ter um braço machucado. Até não pareceu um pouco surpresa, embora ela não tenha dito nada. Ela não mostraria misericórdia, não importando que eles fossem colegas psíquicos. Capítulo 180 Labirinto de Estátuas. Eugene conseguiu durar apenas um round antes de perder a consciência devido a um poderoso choque elétrico. No entanto, ele deu tudo de si para lutar bravamente e foi aplaudido por sua coragem. Até não por um momento, olhou para ele surpresa enquanto ele resistia a vários de seus choques elétricos, levantando-se e retornando à luta apesar de sua condição deplorável. Vencedor, não, exclamou Ajax e a multidão explodiu em aplausos e assobios. Não continuou sua sequência de vencer todas as suas lutas por nocaute. Ela melhorou significativamente desde a vez em que foi esmagada em uma luta de treino contra Wednesday durante a aula de médios. A final começou após alguns minutos de descanso. Felizmente para Luke e Wednesday, eles não precisaram dar outro veredito, pois não conseguiu nocautear Arman 2 minutos no segundo round, se tornando campeão. Na semifinal contra Eugene, não sofreu nenhum dano, então sua vitória contra Arman foi lógica, considerando que o vampiro estava ferido e exausto da luta contra Lucy. Antes de receber um cinto que parecia ser feito de ouro verdadeiro, não sussurrou algo no ouvido de Ajax. Ajax, segurando o cinto em uma mão e o microfone na outra, olhou para Luke e lhe enviou uma mensagem através de seu link telepático. Ela quer que você lhe dê o cinto, disse Ajax, surpreendendo Luke um pouco com o pedido de não.
O que ela disse? Wednesday perguntou, sabendo que algo estava acontecendo depois que não sussurrou para Jax e ele olhou para Luke. Não quer que eu dê o cinto a ela. Quem diria que minha popularidade seria tão alta depois daquela brincadeira? Luke respondeu com um leve sorriso, levantando-se. Parecia que ele ainda tinha o respeito de seus colegas médios. Eles não eram covardes que se ofendiam ou ficavam horrorizados com uma brincadeira inofensiva. Wednesday olhou fixamente para não e se levantou, seguindo Luke. Parecia que seus sinais para marcar seu território não estavam funcionando. Enquanto a Jais entregava o cinturão para Luke para que ele o entregasse à campeã, Wednesday manteve seu olhar penetrante em não, que agora que estava mais perto. Parecia desconfortável, mas não disse nada. Ela é um robô. Por que ela não pisca? Não pensou, olhando nos olhos escuros e profundos de Wednesday que pareciam um abismo. O vencedor é não Tomoki. Um vidente. Luke exclamou enfatizando a palavra vidente enquanto entregava o cinto para não, que o aceitou com um sorriso. O sobrenome dela é Tomori. A Jax pensou. Luke supostamente tem memória idética. Ele deveria usá-la para lembrar os nomes dos colegas. Como não parecia se importar com a pronúncia errada, ele não disse nada. Todos os médios presentes aplaudiram não, e o resto da plateia, surpreso com sua força incrível, aplaudiu também. No final, não tenho certeza se foi uma coisa boa para Eugene que não venceu. Luke comentou com Wednesday, que concordou com a cabeça. Como vencedora do torneio, conseguindo nocautes em todas as suas lutas, provavelmente não ficaria impressionada com os esforços de Eugene. Escutem, pessoal. A festa não acaba aqui. A Jax gritou assim que os aplausos cessaram. Todos voltaram a atenção para ele, curiosos. Ele tem algo mais planejado. Luke se perguntou, percebendo que já eram 3 da manhã. O evento final e mais importante começa agora. A Jax anunciou, apontando para o teto. De uma fenda escondida, uma grande TV de plasma começou a descer, parando a poucos metros do chão. Luke olhou para a tela e viu o que parecia ser o mapa de um labirinto. Como você já deve saber, a mansão Petrópolis tem um grande jardim de estátuas que está lá há centenas de anos. No entanto, mais do que um jardim, é na verdade um labirinto enorme, a Jax explicou com um sorriso tênue e misterioso. Só nos diga qual é o jogo, gritou um garoto, e mais vozes se juntaram, ansiosas para ouvir os detalhes. Eu estava chegando lá. No centro do labirinto, há um baú contendo $10.000. Há 4 entradas para o labirinto, sul, norte, leste e oeste. O caminho correto de cada entrada leva ao baú, mas não será fácil navegar pelos corredores do labirinto. Haverá armadilhas e inimigos esperando por você, explicou a Jax. Quando todos ouviram que o prêmio era de $10.000, eles começaram a murmurar animadamente entre seus amigos. Nem todos eram ricos na sociedade dos párias, diferentemente da família de Ajax, que possuía uma mansão que valia mais de $1 milhão. Fiz amizade com um milionário. Luke pensou com uma expressão estranha, embora estivesse mais surpreso com tudo que Ajax havia preparado para seu aniversário. Calma, calma. Agora quem quiser participar, vá se inscrever. Rex e Elara cuidarão do registro. Então todos os nomes serão misturados, e 4 grupos serão formados. Cada grupo entrará por uma porta diferente, norte, sul, leste ou oeste, disse Ajax, apontando para algumas mesas onde 2 servos já estavam esperando com papel e canetas nas mãos. Lembre-se de que não será uma missão fácil, há perigo, disse Ajax. Mas a essa altura a maioria deles não estava mais lhe dando ouvidos e estavam correndo para as mesas para se inscrever. Vocês com certeza estão curtindo muito, comentou Luke observando a onda de pessoas indo se inscrever. Quanto dinheiro você gastou nisso? Perguntou Xavier se aproximando. Muita coisa, mas tem que ser épico e até agora, graças a vocês dois, está sendo, disse Ajax com um sorriso, olhando para Luke e Wednesday, que estiveram no centro de vários momentos memoráveis naquela noite. Foi um prazer. Talvez eu deva repetir mais das minhas brincadeiras, respondeu Luke. Não, uma é o bastante, Ajax disse imediatamente. Luke e Wednesday já tinham traumatizado 2 garotas esta noite, isso era o bastante. Devemos nos inscrever? Você pode ver mais estátuas, talvez até encontrar aquelas expressões de angústia e resignação que estava procurando, sugeriu Luke, olhando para Wednesday. Estava claro que o dinheiro não importava para Wednesday. Quanto ao perigo, ela provavelmente não esperava que isso representasse um desafio real para ela. Wednesday permaneceu em silêncio, considerando se participaria de tal evento. Assim que ela estava prestes a aceitar, Bianca, que havia seguido Xavier, falou primeiro. Vamos resolver o empate, disse Bianca em tom desafiador, olhando para Wednesday. Gravata? Perguntou Wednesday. Sim, eu venci você em um duelo de esgrima, e você me venceu em outro. Quem chegar primeiro ao baú de $10.000 vence, Bianca explicou. Tudo bem. Se você acha que tem mais chances de me vencer em uma corrida, você está muito enganado, mas é bom que você tenha essa esperança. Wednesday concordou imediatamente. Tão arrogante como sempre, Bianca murmurou com uma carranca enquanto começava a andar em direção às mesas de registro. Wednesday a seguiu. Luke observou Wednesday sair sem responder a sua pergunta. Sua veia competitiva estava claramente fora de série. Você vai se inscrever? Perguntou Ajax, olhando para Luke. Sim, embora um labirinto seja fácil de navegar com minha clarividência. Não se preocupe, estarei apenas passeando, disse Luke. Com sua habilidade, ele conseguia ver o caminho através do labirinto e cruzá-lo rapidamente, mas seu objetivo era mais sobre a exploração do que sobre o prêmio. Não subestime o labirinto centenário da minha família.
Ele tem defesas para evitar que seja mapeado por clarividentes, disse Ajax com um sorriso orgulhoso. Caso contrário, o labirinto, uma relíquia cultural de sua família, seria inútil contra médios clarividentes e outros métodos de mapeamento. Eu posso voar, disse Luke, e o sorriso de Ajax desapareceu. Não faça isso, por favor, implorou Ajax. Relaxa, vou só dar uma volta e admirar as estátuas, disse Luke, dando um tapinha no ombro de Ajax. Luke e Xavier entraram na fila para se registrar. Mais de 70% dos convidados se inscreveram para o torneio de labirinto. Depois que todos os nomes foram coletados, eles foram divididos em 4 grupos. Luke foi designado para entrar pelo portão norte. A única pessoa que ele conhecia em seu grupo era Eugene e não. Yoko também estava no grupo, mas ela e Luke não eram mais amigos depois que ele se separou de Enid. Wednesday foi colocada no grupo que entrava pelo portão sul junto com Enid, Divina e Kent. Xavier e Bianca acabaram no grupo que entrou pelo portão oeste. Uma vez que os grupos foram definidos, cada um foi guiado por um servo. Eles deixaram a mansão e seguiram um charmoso caminho de pedra em direção ao labirinto, que se tornou visível após alguns minutos. Luke ficou impressionado com a estrutura imponente do labirinto. As sebes que formavam suas paredes eram incrivelmente altas, elevando-se a mais de 10 metros, como barreiras naturais bloqueando qualquer visão do interior. A entrada para o lado norte era adornada com um arco de pedra coberto de videiras e ladeado por 2 estátuas nos cantos com expressões estoicas. Enquanto Luke olhava além da entrada, ele notou como a luz parecia desaparecer nos corredores sinuosos. Quando um clarão vermelho aparecer no céu, vocês poderão entrar, disse o servo respeitosamente, parando em frente ao portão. O grupo esperou o sinal, preparando-se sem saber o que poderia encontrar nos corredores escuros e vastos. Tem alguma luz nas passagens, certo? Perguntou um garoto de cabelos castanhos. Era noite, e a única luz vinha da lua, ocasionalmente obscurecida por algumas nuvens solitárias. A iluminação é fraca, com tochas colocadas em intervalos, respondeu o servo. Bang! Um eco ecoou pelo ar noturno. Uma faísca vermelha perfurou a escuridão com um assobio agudo, subindo cada vez mais alto no céu noturno. Todos do grupo começaram a correr em direção à entrada, que era larga o suficiente para várias pessoas correrem lado a lado sem esbarrar umas nas outras. Lá vamos nós, pensou Luke, caminhando em ritmo moderado. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.